Estamos aqui para mais um debate. Eu não sei, este programa acho que já tem um nome, que já fizeram, já puseram até uma música. Debates sem filtros, ou debates de qualquer coisa, debates CDK. Não importa. O importa é que estamos aqui com pessoas super interessantes, com visões diferentes sobre uma nova questão, que neste caso vai ser sobre a imigração. Nós temos aqui a Joana Amaral Dias, conhecida de todos os portugueses e internacionais. Olá, Joana. É um prazer ter-te Olá. aqui. Vai ser interessante ouvir a tua posição. Ela é política, tu estás a candidatar para as eleições europeias pelo partido ADN. Eu acho incrível. Eu começo a ficar fã do partido ADN porque acho que é o partido mais divertido e mais do contra o sistema e quanto à globalização, quanto a este processo que nos tem levado, se calhar, a sítios não tão, digamos, livres. E para alguém que gosta de liberdade, estás a ver? É também isso que eu gosto no ADN, Miguel, é exatamente isso, não é? Ser um bocadinho da underdog, não é? Da wild card e vir um bocadinho aqui a abanar o sistema. E tu gostas da liberdade, não é? Liberdade de expressão sem mas, não é? Acho muito bem. Também temos aqui obrigada pelo convite, Miguel. Não, prazer, é um prazer ter-te aqui. Temos aqui o Sérgio Tavares também, muito conhecido também na audiência da internet. Anda por todo o mundo. Tu estavas aqui em Houston, não é? No Texas. Estive ontem no Texas e fiz um desviozinho. E eu disse, Sérgio, dá aqui um passeiozinho, meu. Tu, da outra vez foi espetacular e eu gostava de saber também a tua opinião, porque tu tens muita experiência a viajar para muitos locais, para interagir com as pessoas e ver qual é a ideia, o que é que elas pensam sobre este assunto, visto com os teus olhos, não é? Sim. E acho que não há nada como dizermos aquilo que vemos e que sentimos do que estar a falar sem conhecimento de causa. Acho que sim. Exatamente. E, portanto, essa experiência vai ser espetacular. E temos aqui também o Afonso, que tem uma visão um bocado mais... A visão mais radical contra a imigração. Radical não quer dizer que seja maligna, é a opinião dele. E vamos aqui, vai ser espetacular ouvir-te também, Afonso, e trocar ideias contigo. Miguel. Olá a todos, olá a Joana também, olá ao Sérgio, olá àqueles que estão a ver. Muito obrigado pelo convite e vamos a isso. É um prazer, eu sei que estiveste aqui no primeiro debate, mas é assim, era a imigração, eu não podia deixar de trazer-te a ti porque todo o teu trabalho rola à volta de imigração. E então a audiência vai ter que aceitar o facto de estás aqui 2 vezes seguidas, mas porque é realmente um tema... Realmente tu é sempre útil no sentido que tu tens uma posição mais extremada em relação à média da sociedade e é interessante ouvir também as opiniões que são mais extremadas. Do pessoal da extrema, digamos, liberdade para todos os imigrantes entrarem de qualquer das maneiras, isso não consegui ainda ninguém. Não é fácil. Essas pessoas normalmente não querem falar, ou pelo menos comigo, não é? Mas então eu vou fazer o papel de fazer as perguntas de porque é que nós não temos, porque é que não podemos então ter imigração à la Gardé, não é? E esse vai ser o meu papel aqui para ver que tipo de argumentos é que vão ser esgrimidos e vamos partilhados. Portanto, com isto dito, Joana, 10 minutos, começas tu. Então vamos a isso. Deixa-me dizer-te que a primeira perplexidade que eu tenho em relação a este tema é que nós passamos a vida a discutir a imigração e se temos ou não necessidade de imigrantes nos países europeus, nomeadamente ocidentais, de uma forma geral, que imigrantes, etc., mas nunca discutimos a natalidade. Eu tenho muita dificuldade em aceitar isto, porque a maior parte das pessoas não tem mais filhos nas sociedades ocidentais. Falo pelos amigos, meus amigos, falo pelas pessoas com quem eu lido, sou psicóloga clínica, falo em muitas situações que acompanho, inclusivamente politicamente, e aquilo que eu noto é que realmente a maior parte das pessoas gostaria de ter filhos ou ter mais filhos e que não os têm porque não têm condições para realizar esse desejo profundo e, ao fim e ao cabo, não só desejo como também missão da própria humanidade. Portanto, sempre me fez muita confusão e continua a cada vez mais como é que nós temos uma pirâmide demográfica quase invertida, ou seja, temos um crescimento exponencial da população de terceira e de quarta idade nas sociedades ocidentais. Na Europa isso é particularmente dramático, em Portugal então é hipervisível. Somos um país extremamente envelhecido e estamos no pódio mundial dos países com um envelhecimento mais acelerado e também maior percentualmente. E, no entanto, tu não vês, Miguel, Sérgio, Afonso, todos que nos estão a seguir, não vês uma única campanha dirigida ao aumento da natalidade entre os casais, as famílias portuguesas,
ou europeias de uma forma geral. Em Portugal, eu lembro-me de ser miúda e ver uma em França, mas eu devia ter para aí uns 10 anos, ver uns cartazes na rua e tal. Acho que nunca mais vi nenhuma campanha dirigida a isso. E precisaríamos não só de campanhas, como também necessitaríamos, obviamente, de meios, porque a maior parte dos pais têm que abandonar os seus filhos às escolas, porque têm horários completamente incompatíveis com estarem com os seus miúdos. Eles próprios também são escravos de horários, muitas vezes laborais, extremamente exigentes e difíceis, e portanto muitas vezes vão despejar os miúdos às escolas às 8 da manhã e buscá-los às 7 da tarde, e portanto tem uma parentalidade ela própria deficitária, e portanto um filho chega, evidentemente, quando na verdade gostariam, lá está, de ter mais. Portanto também precisamos criar condições, sejam elas de redes, de creches, infantários, sejam também condições de proteção à maternidade, prolongamento da licença de maternidade, etc., que permitam às famílias portuguesas, europeias, ter mais filhos, ter o número de filhos, ao fim e ao cabo, que desejam ter. Não é? E não a fazer as contas, não é? Deixa cá ver quantas mais pares de ténis ou de calças de gangue que eu consigo comprar, ou de pacotes de Cerelac. Portanto, nós temos que possibilitar, de facto, às populações ocidentais, europeias em particular, que tenham de facto o número de filhos que desejam ter. E eu acho que a maior parte das mães e pais portugueses gostaria de ter 2, 3 filhos, e de facto a média está abaixo e portanto não consegue reverter a pirâmide demográfica. Joana, Isto é muito desculpa aqui importante. só roubar-te 15 Desculpa, segundos, Miguel. porque é interessantíssimo o que estás a dizer. Já partiste por uma espécie de solução, mas por exemplo, tu achas que Sim. em vez de termos de gastar dinheiro em integrar os imigrantes, tu achas que se devia pegar nesse dinheiro e dá-lo às famílias para, ou seja, apoiar as famílias? É isso que estás a dizer? Não quer dizer que não entrassem imigrantes na mesma. Não quer dizer que nós não precisássemos de imigrantes, que as sociedades ocidentais não precisassem de imigrantes na mesma para alguns tipos de trabalhos, de serviços, etc. Mas eu já lá vou à segunda parte. O que eu não concebo é discutir a questão da imigração sem, em primeiro lugar, porque a questão da imigração é, em primeiro lugar, uma questão demográfica. Aliás, a dimensão demográfica é uma dimensão política fundamental, crucial. Nós temos que tomar decisões políticas conscientes e responsáveis, em primeiro lugar, em função da demografia. E, portanto, eu acho que esta discussão nasce inquinada, quer à esquerda, quer à direita, ao centro, norte, sul, não importa, quando não se está a discutir a natalidade. Eu sou mãe de 3 filhos e também por isso isto me faz muita confusão. Acho inadmissível. Mas realmente nós temos que reverter a pirâmide demográfica e começar a dinamizar e potenciar a nossa natalidade, a natalidade ocidental. Depois, se realmente chegamos à conclusão, até porque isto é um processo que leva tempo, não é? Obviamente, mesmo que começássemos ontem a fazer justamente essa estimulação da natalidade, isto levaria tempo a ter resultados, a produzir efeitos. Portanto, entretanto, entre mentes, poderíamos precisar, já lá vou, de imigrantes. Porquê? Porque as sociedades ocidentais, em muitos casos, as europeias em particular, atingiram níveis de qualificação muito elevados. Ou seja, a maior parte das pessoas, ou muitas pessoas, estão sobretudo preparadas, qualificadas para desenvolver trabalhos, profissões, empregos, funções que são muito complexas e que são altamente qualificadas. E, portanto, muitas vezes os trabalhos que os anglo-saxónicos designam de 3D, difficult, dangerous and dirty, muitas vezes são vagas que ficam por preencher. Ou seja, nas cidades ocidentais acontece a miúdo que muitas vezes estes trabalhos não são preenchidos, não são desenvolvidos, não são cumpridos por pessoas autóctones, por pessoas nacionais que nasceram e residem naquele país, em Portugal, em Espanha, Itália e França. E muitas vezes importar essa mão de obra que venha fazer, de facto, cumprir esses bens e serviços pode ser uma solução. Mas, para isso, as sociedades ocidentais têm que ter a abertura, têm que ter, de facto, a respiração suficiente política e social para debater este tema de uma forma aberta, ampla, cristalina, sem tabus, sem preconceitos. Ou seja, nós não podemos deixar entrar os imigrantes que querem, que as máfias de exploração de mão de obra barata, de neoescravatura pretendem, etc. Nós temos que, em primeiro lugar, e esse debate, depois da natalidade, é esse debate que eu também não vejo a ser feito, e que é inadmissível, é que imigrantes queremos e precisamos. Ou seja, quais são as áreas em Portugal? Isto não pode ser um achómetro. Nós temos que pegar em estudos, e eles existem alguns, que digam exatamente quais são as áreas que estão carecas, que são deficitárias justamente de mão de obra,
e que cotas é que vêm então preencher esses imigrantes. Por exemplo, é na agricultura, é por exemplo nas estufas, como se constata em Portugal, no Alentejo, que está coberto desses mares de plástico em áreas muito extensíveis e muito significativas. É, por exemplo, para o cuidado de idosos, que está a ser preenchido maioritariamente por cidadãos de Cabo Verde e brasileiros em Portugal. É para outros setores, por exemplo, para, lá está, as pequenas mercearias, lojas de conveniência. Nós temos que decidir, em primeiro lugar, porque é que queremos essa mão de obra e para que é que a destinamos. Até porque isso depois tem efeitos, às vezes positivos, outras vezes perniciosos, conforme justamente a estratégia que agilizava, tem efeitos, dizia eu, na política salarial dos cidadãos residentes, nascidos e nacionais, certo? Porque se eu vou importar quilos, rodes, paletes de mão de obra baratíssima, que vem de países terceiros da União Europeia, isso obviamente, essa mão de obra, o facto de ser uma mão de obra muito barata, vai ter uma influência direta nos preços do trabalho, no custo do trabalho, nos salários, nos demais, não é? Portanto, tudo isso tem que ser em consideração. Ou seja, nós temos que nos sentar com números concretos, reais, perceber quais são as tais áreas que estão deficitárias em termos de trabalhadores que cumpram essas funções e depois regular, ter capacidade de, nas fronteiras, regular esses fluxos migratórios de acordo com aquilo que são as nossas necessidades. Não podem continuar a ser, como eu estava a dizer, as redes de tráfico que vão regular esses mesmos fluxos migratórios, mas não é nada disso que está a acontecer. Também temos que, por fim, eu acho que é um terceiro aspecto que importa ressalvar, que é, temos já dados suficientes na Europa para perceber que o fluxo migratório de jovens adultos, portanto, dos 18 aos 35 anos, sozinhos, jovens masculinos, sozinhos, adultos, não traz bons resultados. Porquê? Bom, é muita testosterona. É, de facto, na verdade, um imenso caudal de jovens do sexo masculino que muitas vezes vêm com promessas de trabalho furadas, que são buradas, portanto, não se concretizam, que ficam sem rede social, sem rede familiar, sem conhecerem bem o país e que muitas vezes, obviamente, são alvos mais fáceis para a delinquência, e para outras situações que têm consequências muito adversas nas sociedades de acolhimento. Portanto, nós temos que apostar também na reunificação familiar, ou seja, temos que ter políticas de migração, como eu dizia há montante, que sejam em primeiro lugar conectadas com as políticas de natalidade no país de acolhimento, e em segundo lugar com as vagas que realmente é preciso no país de acolhimento, e porque os países de acolhimento não podem ser instituições de caridade, não vão salvar nem resolver os problemas do sul global com as suas vagas migratórias. E em terceiro lugar, temos que, obviamente, ter políticas de reunificação familiar que garantam a paz e a coesão social nos países de acolhimento. É E isso. também, obviamente, não façam uma drenagens assimétricas nos países de origem. É E isso. em quarto lugar, transversal a tudo isto, como eu referi, um combate sem tréguas às máfias e a todos os cartéis de exploração de seres humanos e de neófitas, escravatura, que estão cada vez mais fortes e que são um lobby, de facto, muito poderoso. Estou convencida que, se 30 segundos, efetivamente 30 fossem segundos, Joana. implementadas algumas destas medidas, nós conseguiríamos ter fluxos migratórios adequados e justos às sociedades receptoras, o que efetivamente não se verifica com o Pacto de Imigração e Asilo, que foi assinado às 3 pancadas, a troço-moço, pela União Europeia, quase à última da hora, porque há eleições 9 de junho, então queriam à viva força apresentar a folha de serviço completa, e este pacto, na verdade, não agrada nem à direita nem à esquerda. A direita, porque na verdade isto deixa entrar toda a gente a rodes, à esquerda, porque deixa entrar, mas há prisões, há supressão de direitos humanos, há crianças detidas. Portanto, na verdade é um pacto que não agrada nem à esquerda nem à direita e que agrada a quem? Aos poderes fácticos, aos grandes interesses instalados, aos grandes globalistas, que encontram aqui, efetivamente, a possibilidade de estabilizar ainda mais e de ameaçar ainda mais estes mercados de trabalho e, sobretudo, o nosso modo de vida, não respondendo a nenhuma das questões que eu elenquei anteriormente. Joana, Portanto, este tenho que pacto te é um pacto interromper. com o Adoro-te Pacto ouvir Bravo falar. Português e eu combato vivamente, inclusivamente na minha candidatura ao Vamos ADN. nessa. E eu acho incrível, e eu vou-te dizer,
Eu estou gravado lá dentro. Eu acho que tu devias ir para... Olha, eu só vou dizer, eu vou votar 3 vezes, eu não voto. Mas eu vou votar 3 vezes na Joana, porque a Joana é incrível, meu. Não, Estou a falar sério. Tu és incrível, estou a falar sincero, Joana. Tu és é incrível. muito coerente. Eu vou mudar as regras do debate, porque eu vou, em vez de falar 10 minutos seguidos, eu vou, como estou a fazer o papel contrário, que é um papel mais radical, que eu não consigo encontrar ninguém, e eu vou debater alguns dos argumentos da Joana, depois fala o Afonso, e só uma chega. Mas achei, em termos pessoais, achei super eloquente a forma como apresentaste a tua visão. Obrigada. E sem dúvida, kudos para ti, porque é mesmo bom. É mesmo bom. Agora, eu vou ter aqui algumas críticas que podem nascer, que é... Boa. Tu falas, por exemplo, mas as críticas não é para tu responderes, vais ficar só com elas para responder depois dos próximos 10 minutos ou outras pessoas te façam perguntas. Então vou gastar aqui cerca de 2 minutos no máximo. As críticas são as seguintes. Por exemplo, o problema demográfico de Portugal já existe desde 1990, que nós, sem imigração, nós não crescíamos. É um dos problemas. Ou seja, nós não conseguimos resolver. Tu dizes bem, se calhar não há políticas, se calhar não há interesse, também concordo, mas é um problema que já tem 34 anos, não começou ontem. Portanto, também eu posso dizer, se não resolvemos em 34 anos, será que vamos resolver? Mas pronto, isso depois vamos ver. O segundo ponto é a imigração para trabalhos difíceis. Realmente, estes trabalhos que ninguém quer fazer, realmente é uma situação, não é? E estas pessoas vêm fazer estes trabalhos porque nos países deles é muito pior, não há hipótese, e tem uma certa lógica. Nós dizemos assim, eu diria deste lado, do lado da defesa da imigração mais descontrolada, o pessoal não quer trabalhar, isto é o que não é? Eu, na prótese, eu sei bem que, é assim, não há trabalhos que são mais interessantes e há trabalhos que são menos interessantes, só que ninguém quer. E é mais, arranjas, imagina, é 10 imigrantes para um português, basicamente, que arranjas. Sobre a pressão na política salarial, é verdade, tu fazes pressão sobre a política salarial, especialmente nos ordenados mais baixos, que é uns trabalhos que as pessoas não querem fazer. Portanto, pode ser uma não história. O que eu quero dizer é que se as empresas tiverem acesso a esta mão de obra não competitiva, o país em si pode... a sua capacidade de exportação pode melhorar. Eu digo, por exemplo, na Prozis, que exporta 90%. O facto de um português não ganhar o mesmo que um suíço faz com que eu não tenha concorrência na Suíça, basicamente. Eu consigo competir até de forma distante. Então esta imigração ajuda essa cena. A outra crítica é, sem a imigração, a questão do problema da segurança social. A Joana disse, isto tem que ser feito aos poucos e tal, mas realmente há um problema grave e é insustentável. Eu posso mostrar gráficos. Tem, por exemplo, aqui a Joana falava no tipo de imigração que era de pessoas menos qualificadas. E a questão é verdade. Assim, nós estamos a receber imigração. Eu tenho aqui dados de um instituto que é o GEP, MTSSS, que é, não sei o que é, mas sei que é um instituto português, não sei dizer o nome disto. O pessoal pode ver na net. E diz assim, por exemplo, os imigrantes que nós temos em Portugal, que são dos Estados Unidos da América, são os que recebem mais dinheiro. Recebem 2.600 remuneração base média, euros. Depois vem a Bélgica, vem a Espanha, vem o Reino Unido, vem a Alemanha, França, Colômbia, Polónia, Países Baixos, Itália e Rússia. Todos estes imigrantes recebem mais do que a média dos portugueses, do que os nativos. A partir daí é tudo a receber menos. E estes são os tais que fazem a pressão sobre os ordenados baixos, que é... Começa por Moçambique, curiosamente o pessoal de Moçambique recebe quase igual a Portugal, 1.023 euros. Não sei se está a partilhar uma coisa, pois não está? Estás a partilhar? Reparem ali o Brasil, muito parecido com Portugal, menos 140 euros, Bulgária, China, Marrocos, e depois olha para estes países aqui em baixo, Nepal, Bangladesh, Tailândia, Guiné, ou seja, é destes países que nós agora começamos a receber muita imigração, não é? Paquistão, é tudo mesmo no ordenado mínimo. Isto é menos que o ordenado mínimo, portanto, isto é em 2021, isto é o ordenado mínimo da altura. Portanto, realmente, e eu tenho aqui também o gráfico que foi-me dado aqui pelo Urso dos Shorts, que foi ele que me arranjou isto, das quantidade de pessoas. Repara que da Índia, em 2021, já estavam 18 mil pessoas, e do Brasil 70 mil, que era trabalhadores por conta de outrem, ou ao serviço de estabelecimentos por regime de duração de trabalho e de principais nacionalidades. Assim, eu não sei se isto está certo, porque assim, existem só 65 mil brasileiros em Portugal a trabalhar. Não. Tem que ser muito mais, não é? 400 mil já.
Quase. Pois, ou seja, se calhar trabalham, não trabalham, não estão a trabalhar para os outros, se calhar nem estão registados. Pois. Eu não sei como é que será. Pronto, a questão é, a ideia é esta ideia de que realmente há uma pressão, mas há uma pressão sobre trabalhos que não se quer fazer também, ou trabalhos de fábrica, coisa assim. Sobre o facto da imigração masculina, será que primeiro não vêm os homens e depois eles trazem as mulheres? Também é uma pergunta que será que não é um fenómeno momentâneo? Apesar de eu sei que produz instabilidade e pode ter aquele comentário da Joana é muito interessante, que as pessoas não têm nada que suporte, se calhar depois podem-se ter que virar necessariamente para o crime, não, porque não é? Se calhar começas por pedir, depois pedires não tens solução, se calhar, ou seja, é difícil viver sozinho sem suporte, não é? Ainda por cima eles devem dinheiro por terem passado com os barcos e não sei o que mais, eles devem dinheiro a alguém que tem que dar o dinheiro a alguém, Sim, não é? e a testosterona que a Joana falou. E a testosterona, não é? Portanto, estas são as críticas que eu vejo. Eu tenho algumas outras críticas que vou deixar para o Afonso que vem a seguir, que eu já sei um bocado o que ele vai dizer. E então eu se calhar passo agora aqui a palavra ao Afonso. Faz favor, Afonso. Ok, obrigado, Miguel, e muito boa tarde novamente a todos aqueles que estão a ver. Bom, em relação à imigração, neste momento não há como rejeitar o facto de que existe um problema grave em Portugal e um pouco por toda a Europa. Aqui o debate parece-me que será em relação não à existência do problema, porque acho que todos aqui concordam que existe um problema, mas à forma de lidar com esse problema e à natureza do problema. Qual é o tipo, qual é a natureza do problema? E acho que é neste campo que vão haver aqui talvez algumas discordâncias. Portanto, fui a todos os distritos de Portugal entrevistar os imigrantes, entrevistar as pessoas e conhecer a realidade no terreno, e conheço garantidamente muito bem a realidade imigratória. E aquilo que pude verificar é que neste momento, e digo sem quaisquer dúvidas, a imigração em Portugal e as leis da imigração e da entrada em Portugal são as mais fáceis de explorar e são as que mais promovem a imigração descontrolada do mundo. Eu diria mesmo do mundo. Não há outro país no mundo neste momento que facilita tanto a imigração como Portugal. Neste momento temos 1 milhão, os dados são 2023, o fim de 2023, 1 milhão de imigrantes legais em Portugal, fora os ilegais e fora também outro tipo de imigrantes que devem entrar nesta equação, que é aqueles que já têm nacionalidade portuguesa. Se considerarmos, e fizemos alguns estudos no sentido de ter uma estimativa, se considerarmos os imigrantes ilegais, não sabemos quantos são, mas existem algumas estimativas, mais os imigrantes que já estão naturalizados, entre aspas, portugueses, porque não são nem nunca serão, temos perto de 2 milhões de imigrantes em Portugal neste momento, 2 milhões de estrangeiros a viver em Portugal. Isto é quase 20% da nossa população. No entanto, estes dados são do fim de 2023. Ou seja, neste momento já são mais elevados os dados do número de estrangeiros a viver em Portugal. Isto é um problema. Deixa-me só dizer uma coisa, 15 segundos, só 15 segundos, que é, esse valor é capaz de estar correto. Eu digo isto porquê? Porque a quantidade de bebés que nascem, que são de background imigratório, seja já pessoas de nacionalidades ou não, já anda nos 30%. Portanto, é muito provável, é impossível fazer isso com 10% da população. Portanto, 20%, acho que sim, pode ser um número realmente lógico. E os que já nasceram. Exato, as pessoas estão aqui, vamos imaginar. Portanto, tem uma certa lógica. Os valores oficiais devem dar 1,5 milhão, portanto, mais meio milhão, e entre os que entraram, não sei o que mais, eu acho que sim. Podes continuar. Portanto, temos 2 milhões de imigrantes em Portugal e, considerando também as idades tipo destes imigrantes, sabemos que são imigrantes, na sua grande maioria, em idade ativa. Ou seja, se considerarmos apenas a população em idade ativa, tirando os portugueses entre os 0 e os 18, os menores e os já reformados, com mais de 65, a percentagem ainda é maior. Ou seja, a nossa população ativa, que é aquela que vai estar em Portugal daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, muito provavelmente, já não vai ser 20, mas vai ser ainda em maiores percentagens. É o maior problema do século XXI, é a imigração. Temos de perceber que a imigração neste momento é utilizada como não apenas como uma ferramenta económica, claro que isso é parte do problema, mas mais como uma ferramenta de substituição populacional dos povos europeus. Existem vários planos, desde a ONU, a organizações supranacionais, ONGs, etc., e grandes institutos e grandes fundações que financiam ativamente a substituição populacional do povo português e do povo europeu.
É o maior problema do século XXI, tem um conjunto de consequências nefastas, começando pelas que são palpáveis. Temos o wage dumping, os imigrantes estão dispostos a trabalhar por um salário muito mais reduzido, reduzindo assim a média dos salários, até com um impacto sobre os salários mais baixos, e depois, para além disso, tem um grande impacto também e uma grande pressão sobre o sistema de habitação, porque, como sabemos, estes imigrantes residem 6 e 7 e às vezes mais numa casa, e isso, dividindo a renda à cabeça, não só promove as ilegalidades e todo o tipo de corrupções por parte dos senhorios, como facilita também o aumento enorme das rendas, que depois os portugueses não conseguem suportar, não conseguindo suportar, não conseguem fazer os tais trabalhos que não querem fazer porque querem, simplesmente não os podem fazer porque o salário reduz imenso devido à imigração e porque o preço das casas aumenta imenso devido à imigração. Portanto, essa questão de que os portugueses não querem fazer certos trabalhos é falsa. Os portugueses sempre fizeram todo o tipo de trabalhos e querem fazer, desde que sejam razoavelmente pagos e consigam pagar a sua casa com o seu salário. O que não acontece, não por magia, mas sim pela raiz de todo o problema, que é a imigração. Para além disso, coloca uma pressão enorme sobre o Sistema Nacional de Saúde. Imigrantes chegam a Portugal e de imediato têm na teoria, na prática, mais direitos que os próprios portugueses no acesso aos cuidados de saúde públicos, sem sequer contribuírem para o próprio Mas sistema. dizes que têm mais porquê? Não seria o máximo ter igual? Teria mais porque, na prática, o que acontece é uma atmosfera e um sentimento social, digamos assim, que os portugueses têm de culpa histórica, de responsabilidade histórica, de serem menores e menos capazes e menos úteis e menos valorizados pelo sistema do que os imigrantes. E o que as pessoas sentem na prática, e depois os grandes técnicos das televisões que falam sempre da mesma coisa e não conseguem ver a realidade que acontece e que ocorre à sua volta, dizem: mas o que as pessoas sentem não interessa para nada. Mas interessa, o que as pessoas sentem, aquilo que elas experienciam, as dificuldades que vivem, isso interessa muito. E aquilo que eu verifiquei, falando com pessoas do norte a sul de Portugal, é que as pessoas sentem que, seja na segurança social, seja no acesso à habitação, seja no acesso à saúde, mesmo que as leis sejam iguais para portugueses e imigrantes, só isso já está mal, porque os portugueses vão ser colocados em primeiro, mas mesmo que as leis sejam iguais, os imigrantes na prática acabam por sair beneficiados pela atmosfera que existe de colocar os outros que chegam cá de um dia para o outro em primeiro lugar dos nossos que já cá estão há muitos anos. E, portanto, a imigração é o principal problema. Quando nós temos seja o que for, um clube de futebol, uma empresa, uma fábrica, uma equipa, o que conta são as pessoas. Não são tanto os sistemas, são as pessoas que constroem esses sistemas. E quando nós temos no nosso país a importação massiva de dezenas e centenas de milhares de imigrantes todos os anos, só o ano passado foram 200 mil imigrantes a chegar a Portugal, 2% da nossa população, nós vamos deteriorando a pouco e pouco o nosso país, porque, e este é um aspecto que eu não concordo com a Joana Amaral Dias, porque ela não tocou no verdadeiro problema. Ela disse que o problema eram que estes indivíduos vêm sem rede social, sozinhos e coitadinhos, sentem-se muito pressionados, etc. Mas a verdade é que nós temos dezenas de milhares de portugueses jovens a irem sozinhos todos os anos para a Holanda, para a Alemanha, para o Reino Unido, e não os vemos a andar com katanas na mão, nem a assaltar pessoas na rua, nem a pôr medo a velhinhas, nem a cometer violações. Mas a questão, e este é o cerne da questão, é que estes povos, vamos defini-los no sentido cultural para não enviar este live. Quer dizer, eu vi os portugueses vi também os portugueses a esquartejar uma pessoa. A nossa sociedade, e portanto, mais importante ainda do que se vêm sozinhos ou não vêm sozinhos e se sentem apoiados, têm estrutura ou não de apoio, é importante os povos de onde provêm os imigrantes que nós temos neste momento em Portugal. Seja do Brasil, onde existe a taxa de assassinatos mais elevada de todo o mundo, seja do Indostão, onde existem taxas de criminalidade, de violações, etc., elevadíssimas. Porquê? Não é por acaso, é porque as pessoas, da mesma forma que constroem as equipas, os clubes de futebol, as empresas, também constroem os países. E, na essência, estas pessoas têm tendência cultural para comportamentos que serão sempre incompatíveis para com a nossa cultura e para com o nosso país. Quer estejam adaptados, quer não estejam adaptados, haverá sempre aí um choque natural. Diz-me só quanto tempo é que tenho. Tocar aqui mais 2, 3 pontos. Tens 3 minutos. Ou seja, eu fazia-te aqui uma crítica já para tu já agora, que é, quando falas essa cena da tendência, por exemplo, no Brasil, é um sítio com muito crime, mas ele está concentrado
uma grande parte, pelo menos, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eu vou a muitas cidades no Brasil no interior e elas são super seguras. Ou seja, portanto, generalizar a população toda pode não estou a estar generalizar a população correto, não é? toda, atenção. A verdade é uma. Então, a verdade é uma. explica o que A é que queres taxa de dizer. assassinato, a taxa de assassinato, podem ver na internet, a taxa de assassinato do Estado do Brasil, que é Sergipe, o Estado do Brasil que tem a taxa de assassinato mais baixa, o Estado do Brasil que tem a taxa de assassinato mais baixa, que é Sergipe, ainda assim tem mais elevada do que o país da Europa que tem a taxa de assassinato mais elevada. Ou seja, o país da Europa onde se cometem mais assassinatos por 1000 pessoas, ainda assim se cometem menos assassinatos do que o Estado do Brasil onde se cometem menos. Ou seja, é uma... Sim, exato. Isso são factos, tem a ver que são países que estão organizados de outra... Europa é um sítio seguro. E no Brasil, onde se cometem menos, é em Sergipe, e ainda assim é mais elevada em Sergipe do que na Europa, na Letónia. Depois, para terminar, o problema não é que os imigrantes vivem em situações precárias, e muitas vezes eu vejo que o ADN, neste caso aqui a Joana Amaral Dias, mas outras pessoas também, falam sempre do problema da imigração, da perspectiva dos imigrantes. Para quê? Para legitimarem a sua posição aos olhos da esquerda. Calma, nós somos contra a imigração, não é porque somos nacionalistas nem queremos colocar o nosso povo em primeiro, é porque os imigrantes que vêm para Portugal, coitadinhos, sofrem muito e são muito explorados e vivem situações precárias. Nós temos de ver a imigração do ponto de vista do povo receptor, do povo nativo, do povo português e das consequências negativas que a imigração impõe sobre o povo português. O problema não é imigrantes viverem em situações precárias, porque eles, mesmo vivendo em situações precárias em Portugal, vivem muito melhor em Portugal do que na Índia, no Paquistão ou no Bangladesh. O problema não é esse. O problema é o facto de os imigrantes impactarem negativamente as condições de vida dos portugueses. Essa é que é a questão. Depois, a minha questão é, então se viessem para Portugal viverem em apartamentos de luxo, já podiam vir, já não viviam em situações nefastas. Outra questão, para terminar, 2 questões apenas. A Joana também falou um pouco mais de tempo. As redes de tráfico é para distrair do verdadeiro problema, porque as redes de tráfico correspondem a uma percentagem mínima da imigração. Porquê? Porque a maioria da imigração que nós temos neste momento em Portugal, e este é o ponto-chave, a maioria da imigração que nós temos neste momento em Portugal é legal. Toda a gente é contra a imigração ilegal. O Presidente da República é contra a imigração ilegal a 100%. Enquanto representante máximo das instituições do Estado, é obrigatório, por lei e pela função que ocupa, ser contra a imigração ilegal. Totalmente. Marcelo Rebelo de Sousa, a República, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro são totalmente contra a imigração ilegal. Quando as pessoas falam de imigração ilegal é para distrair do verdadeiro problema, para não analisarem o verdadeiro problema, que é a imigração legal, que corresponde à grande maioria da imigração e que é onde nós temos de alterar a lei, porque o que se altera é a lei, portanto a imigração ilegal é combatê-la com os dispositivos judiciais e executivos, não há aqui muito debate. É ilegal, tem de voltar ao seu país de origem. E qual é a última questão? E depois a taxa de natalidade. A taxa de natalidade não tem nada a ver com creches, apoios sociais, apoios às famílias. A Alemanha tem uma das melhores economias do mundo, a França tem uma das melhores economias do mundo, ambas estão no top 7 do PIB per capita, no entanto, têm ambas das 10 taxas de natalidade mais baixas do mundo. Porquê? Porque o sistema social não é um sistema social conducente à natalidade, que é aquele que seria conducente à natalidade, é o sistema patriarcal, aquele que sempre existiu na nossa sociedade. Enquanto não debatermos as questões indo ao cerne da questão, que não é económica, é social. A própria Hungria tem uma taxa de natalidade baixíssima, abaixo do nível necessário para a substituição das gerações, mas é um dos países que mais apoia a natalidade no mundo, com imensos apoios, imensas isenções fiscais, portanto, encorajamentos à natalidade, e ainda assim a natalidade é mais baixa do que aquela que é necessária. Ok. Muito bem, Afonso, obrigado, já passou aqui 12 minutos. Eu vou então fazer aqui advogado do IAV, como se costuma dizer, que é o seguinte, que é falar sobre estes 3 pontos, que é quando falas que a migração deve ser orientada do ponto de vista do povo receptivo, quem recebe as pessoas. Por exemplo, os Estados Unidos da América, onde nós estamos agora, é um bom exemplo disto. Lá, eles, é assim, se tu vais ser imigrante, tens de vir para aqui para contribuir. Não há merdas. Para acrescentar, se vens para aqui para fazer um trabalho que o americano pode fazer, tens que vir ganhar mais dinheiro, para começar. Logo, mais dinheiro que o americano, tens que ser melhor do que ele. Eles têm essa visão, mas eu sei, e vou deixar aqui a pergunta, depois podes apontar e responder, Afonso, que é, tu és um cristão,
és um católico. Não, e do ponto de vista, isso é a tua estrutura ética, não é? Portanto, do ponto de vista da misericórdia, do cuidado do outro, será que nós não devemos ter o dever de receber e nos sacrificar a nós próprios, e nós temos menos habitação e menos qualidade de habitação e até se calhar salários mais baixos, mas estamos a contribuir para o outro que vem num sítio com muita mais dificuldade e como nós sabemos, quem diz... Queres que eu responda agora? Não, guarda, por favor, não. É para guardares, escreves e depois respondes, faz favor, a seguir. Porque tu tens que apresentar também, a seguir, o que te pedia que também elaborasse um bocadinho mais as soluções que tu vês, como resolver este problema. Porque a Joana já apresentou algumas soluções, ela falou muito de natalidade, e no teu caso gostava que apresentasse as tuas soluções, porque elas também são um bocadinho diferentes. Portanto, a misericórdia, o cuidado do próximo, abrimos as portas como aquele que vem, estás a perceber? É uma coisa bonita, cristã, e eu identifico-me com essa cena, não é? Também. Que eu sou um cristão da pesada. Portanto, eu às vezes quando olho para algumas posições de esquerda mais radicais, que é o pessoal que defende mais portas abertas, eu digo, será que estes gajos têm razão? Será? Ou seja, eu percebo a destruição do fábrico da sociedade e como pode trazer dificuldades e está a trazer, eu vejo coisas más no futuro, mas, cara, será que não é assim que tem que ser? Eu ponho a questão no ar. Depois, tu falas sobre a questão da substituição populacional e eu elaborava o seguinte raciocínio: é substituição ou é necessidade? Como eu apresentei a questão do problema da natalidade desde 1990, e aqui eu elaborava o raciocínio da seguinte forma: tu falas na natalidade, que é um sistema patriarcal. Eu percebo a ideia. O sistema patriarcal estimula a procriação, ou seja, tens um pai de família que olha pela família, não sei o que mais, a mãe vai-se focar mais a cuidar das crianças, eu sei que mais, portanto há uma estimulação sem dúvida, isso vê-se no resto de algumas sociedades que são mais patriarcais, que têm um nível de fecundação, de procriação maior e de multiplicação um bocado maior, mas no entanto existe uma correlação direta entre o processo de industrialização e a diminuição da natalidade. E isto aconteceu em todas as sociedades do planeta Terra, com todos os tipos de religiões. Ou seja, quando o povo aumenta a qualidade de vida e a industrialização começa a aparecer e a urbanização começa a aparecer, a natalidade começa a diminuir. Não há espaço. As crianças deixam de ser um ativo, que é para ajudar no campo, e passam a ser um passivo, que é para estar em casa a ocupar espaço e a fazer barulho, e tens que lhes dar tudo. Até terem 18, 16, 30, 25 anos ou 30. E então isso realmente reduz a natalidade e há uma correlação direta. Portanto, eu não sei se será tanto o facto de estarmos a abandonar o sistema patriarcal ou, como vejo isto em todo o mundo, é um processo da urbanização que muita gente fala neste assunto. Sobre a questão da substituição e da natalidade, eu deixo-me só pôr aqui, eu estava a agrupar isto por data de criação, que eu tenho aqui alguns gráficos que gostava que pusessem aí. Não sei se estão a ver. Aqui, Nuno? Vocês estão a ver este gráfico, está aí? Este gráfico é o gráfico das pensões, os direitos adquiridos dos pensionistas que não estão... que não existem, que são que vão ter que ser gerados no futuro por alguém. Eu digo sempre que a segurança social é um scam, e as pessoas, é fácil perceber porque é um scam. Nós olhamos, por exemplo, para Portugal. Tu tens uma responsabilidade de segurança social que anda na ordem dos 400% do PIB. A quantidade de dinheiro que temos para fornecer estes direitos que já foram oferecidos às pessoas, ou seja, já está documentado que estas pessoas têm direito a isto, e em termos de estatística, esta pessoa já trabalhou 30 anos, portanto se trabalhar mais 10, há pelo menos 30, estes 30 anos que eu já lhe tenho que lhe dar, dá aqui, nós temos uns 5% do PIB, 10% do PIB, acho que são em estoque, nós temos 40 mil milhões ou 5 mil milhões, é uma coisa absurda, não temos dinheiro. Ou seja, basicamente o sistema de segurança social funciona, as pessoas estão a trabalhar agora, estão a pagar as coisas que eu prometi aos outros. É assim que funciona. Isto é um problema europeu, isto não existe. Tens aqui alguns países, Holanda, como é sempre bem gerida, vocês sabem que é diferente do resto da Europa, tens a Suécia, tens a Suíça, Noruega, eles têm muito petróleo debaixo da terra, portanto eles estão mais ou menos equilibrados. E tu tens a Iceland, que é o exemplo mais... pronto. E o que eu quero dizer é que isto é uma substituição ou isto é uma necessidade? Cuidado, preciso pensar nisto. Segundo gráfico que gostava de mostrar é este. Reparem o contributo em Portugal
da população de nacionalidade estrangeira para as contribuições da Segurança Social, não é? É brutal. Eu, por acaso, aqui não tinha... Eu acho que tirei os anos daqui. Mas pronto, mas isto é 2020... 2002, olha, 2002 até 2022. Ok, está aqui. Portanto, olha, isto é nos últimos anos que foi... E eu notei esta diferença no país de onde eu sou. Que eu nos últimos 4 anos eu notei uma diferença que foi absolutamente surreal a quantidade de pessoas estrangeiras que existem lá. E já devem ser 2 milhões. E vê-se na contribuição realmente... as prestações sociais ainda são negativas, ou seja, existe um contributo positivo, não é? E as contribuições totais, portanto, tem aqui um saldo de 1.600, ou seja, os imigrantes estão efetivamente a pagar as pensões aos portugueses, os velhotes. A realidade é, nós podemos olhar aqui para a pirâmide etária da população, reparem que esta aqui é portuguesa, reparem como ela está de pernas para o ar, não é? Esta invertida, ou seja, isto é o fim do mundo, isto é o fim de uma população, não é? E reparem como temos aqui, a partir dos 20, 24, ou da idade laboral, até os 44, muita gente. Há mais homens, sem dúvida, do que mulheres. No entanto, eu acredito que há muita parte ilegal, a maior parte devem ser homens e não devem ser mulheres, não é? Portanto, não está aqui registada. Portanto, mais uma vez, será uma substituição ou será uma necessidade? Depois, temos aqui os beneficiários ativos por pensão na Segurança Social. Em 2013 eram 1.3 de beneficiários efetivos ativos por pensão, ou seja, tu tens 1.3 portugueses a trabalhar para 1.3 portugueses, 1.3 que contribuem a trabalhar para cada um, é isto que está aqui, não é? Correto? E reparem como a partir de 2016 começou a melhorar. E até 2022 já está a 1.7. Isto é basicamente estes trabalhadores que nós estamos a trazer. Tudo bem. Portanto, a questão mantém-se. É uma substituição ou é uma necessidade? Porque vocês não querem que seja necessidade... nós vamos ter que ter filhos que não soubesse amanhã. Temos de ter uma média. Nós, para recuperar isto em 30 anos, temos de ter 3 filhos em média por mulher. As mulheres não podem trabalhar. As mulheres, as mulheres que não quiserem, como fazem na Suíça. Na Suíça, metade das mulheres não só trabalha a part-time, ou 60% das mulheres trabalha a part-time, porque prefere usar o tempo para cuidar dos filhos, não sei o que mais. Eu acredito que em Portugal, se nós disséssemos o mesmo, não sei se é viável, mas se nós disséssemos isso, eu acredito que muitas mulheres não trabalhavam e cuidavam dos filhos. Preferiam, trabalhavam 2 dias por semana, qualquer coisa assim. De certeza que que as pessoas querem ter mais filhos. Sobre a questão do crime, pronto, nós temos que imaginar isto. Eu poderia dizer, Afonso, o mesmo dos Estados Unidos. E há uma coisa que te digo. Nos Estados Unidos, quem faz menos crime são os imigrantes. Porquê? Porque depende de onde é que vais. Ou seja, a forma como um país funciona, muitas vezes por exemplo, eu sou uma pessoa diferente de país para país, não é? Ou seja, eu quando vou para o Japão, eu sou o Miguel super civilizado. Vocês não imaginam? Eu nem como na rua, percebes? Ou seja, quando estou tipo nas Bahamas, sou o Miguel menos civilizado, porque não existe ninguém. Ou seja, será que não acontece o mesmo? Ou seja, será que os imigrantes quando vêm também não se adaptam? Principalmente se estiverem integrados na sociedade, que é uma coisa, quando há muitos, a integração deixa de funcionar tão bem. Por isso é que a Dinamarca tem, por exemplo, leis em que diz que cada bairro só pode ter 25% de imigrantes, não pode ter mais, para impedir a guetização, não é? Portanto, a questão é que eu não posso dizer será que os que estão a emigrar são os criminosos ou são aqueles que querem trabalhar e se esforçar? Não é? Também deixo essa questão aqui ao Afonso. Portanto, deixei essas 3 questões e vou passar aqui ao Sérgio para contar a sua experiência pessoal e qual é a sua opinião. Sim, a Joana e o Afonso já acrescentaram muitos dados. Eu não vou não vou chover no molhado, como se costuma dizer. Eu vou apenas relatar aquilo que os meus olhos veem da minha experiência de fora, de ter estado nos 5 continentes do mundo. Eu já fui imigrante também como tu, Miguel. Eu tive 3 anos na Ásia, em Timor-Leste, e tive 3 anos em África e em Angola. Portanto, eu conheço bem as realidades do mundo. Do terceiro mundo, neste caso. Exatamente. Muita experiência do terceiro mundo. Exatamente. Não é? E já corri com uma mala às costas a Europa toda, já corri a Ásia toda e agora faço este trabalho de missão também, de jornalismo independente, repórter cidadão também pelo mundo, que foi o que me trouxe aqui aos Estados Unidos e que calhou encontrarmos aqui. E aquilo que eu sinto é,
eu, por exemplo, quando eu fui para a Ásia, eu fui em busca de melhores condições de vida, mas também de uma experiência nova. Eu sabia que não ia ficar lá para sempre, mas eu fui acrescentar algo. Eu fui acrescentar algo àquele país, algo que não havia. Fui uma mais-valia. E adaptei-me às regras, não trouxe violência, não trouxe caos, etc. A mesma situação em África também acrescentei. Ou seja, eu fui uma mais-valia em ambos os países onde eu tive quando fui imigrante. Aquilo que eu sinto que está a ver na Europa é que há muitos imigrantes que estão a vir que nem todos estão a ser uma mais-valia e que estão a trazer problemas associados. Porquê? O que é que eu vi? Na França, a França está irreconhecível. Está absolutamente irreconhecível. Tu vais à rua e não parece aquela típica França das baguettes, la France. Não, aquilo está descaracterizado. Mesmo que eles não trouxessem violência, não parece França. Isso é o primeiro problema, é a descaracterização da própria identidade do país. Ou seja, achas que a multiculturalidade está a diluir, digamos, a cultura? E a identidade do país, a própria identidade, a moraria. Tu vais a Lisboa, a moraria. Quem viveu na moraria, as pessoas que cresceram, tinham aquelas barbearias típicas, as suas lojinhas típicas, etc. Agora não, agora é só lojas do Bangladesh, é só lojas de telemóveis. Pá, e as pessoas que cresceram naquilo e que a moraria do fado e olham à volta e percebem que não estão em casa, isso também não pode acontecer. Porquê? Porque exagerou-se. É como eu, se fosse quando eu fui para Timor, ou quando eu fui para Angola, se comigo viessem mais 100 e de repente as pessoas que lá viviam olhavam à volta e era só brancos e gente que não lhes diz nada, eles calhar iam dizer, estamos a ser invadidos. Portanto, isto aqui tem a ver com a questão do equilíbrio. Quando tudo o que é demais não funciona. Mas tu achas que, por exemplo, a moraria é um exemplo, se calhar não é 20% da população, se calhar a densidade é muito maior de imigrantes, há zonas em que a densidade, como é natural, é muito maior. Portanto, tu achas que, por exemplo, os 20% de imigrantes, tu achas que isto é um número exagerado em Portugal, por exemplo? É exagerado porque, por exemplo, os portugueses em Braga dizem que em cada 10 portugueses 5 são brasileiros. Eu acho que é capaz de ser isso. E a malta, e não tenho nada, e eu adoro o povo brasileiro, tenho uma ligação ao Brasil incrível, mas tu não te sentes propriamente em casa, né? Eles são 200 milhões, basta um bocadinho deles para... É o que eu digo, e atenção, e o povo brasileiro é trabalhador e sabe se integrar, não tem o choque cultural da língua, etc. Exatamente. Agora, há malta que vem do Indostão, que vem da Arábia, da África, etc., que tem esse choque cultural e que... isso não vem muito diferente. Isso não vem com trabalho fixo, se não vem com condições, vai obviamente ter que se virar para o crime, vai ter que se virar para viver. Mas tu achas que pode acontecer isso? Vai acontecer, está a acontecer? Ou seja, tu tens essa impressão como pessoa que anda na rua, pessoa que anda a falar? Eu que noto na Europa, sim, eu em França, qualquer pessoa tem medo de andar à noite sozinho na rua, com aquela imigração desregulada que lá há. Na Bélgica, a Bélgica já chama o Belgistão. Há países, há cidades como Antuérpia, onde os belgas são a minoria. Onde nas escolas primárias e secundárias, as crianças belgas são a minoria. Eu conheço uma professora em Braga que diz que tem uma turma que só tem um português. Pronto, e é isso que está mal. Isso é incrível. Eu tenho que admitir que é incrível. Para mim é uma coisa... mas isso Ou seja, porquê? Porque os 20% não estão distribuídos, não são 20% que estão nos 70, 80 anos. Não é? É nas crianças. É nas crianças, não, é na parte produtiva e a parte das crianças, que é onde a nossa pirâmide está invertida. Se calhar olharmos para a pirâmide, se calhar não são 20, se calhar em certas faixas etárias, se calhar são 50 já. Se calhar. Não é? Se calhar são. Mas continua, Sérgio. Pronto, e aí é isso aqui. Então a tua experiência na Europa é que andas pela Europa e tu a falar com as pessoas, notas que as pessoas têm medo. E que estão fartas. E é por isso que tu vês estes partidos contra a imigração a subir? Achas que é completamente em todo lado? Esta retórica contra a imigração está a ter uma adesão cada vez maior, porque as pessoas, a população está mesmo farta. Eu estive no Porto também a fazer reportagens na rua e o tema era as eleições e as pessoas diziam, até iam puxar a imigração, que não tinha nada a ver para qual que eu estava a questionar, porque diziam, o Porto está a ficar irreconhecível. As típicas lojas da cidade desapareceram, agora estão a ser substituídas por lojas do Bangladesh, da Índia, não entendemos o que é que está a acontecer e depois temos medo de andar à noite porque eles criam problemas e fazem xixi nas ruas e não sei o quê e sujam, e não se adaptam. E as pessoas sentem-se inseguras. Por exemplo, olha, eu estive na Suécia também já 2 vezes, agora nestes últimos 2 anos. E a Suécia é o país apolíneo na Europa, é o país mais... Era o exemplo. Só para quem não for lá. Pronto, só
O que é que aconteceu? A Suécia neste momento tem 10% já de muçulmanos e neste momento está... E Malcom acho que é 50%, não é? Sim. E há outros países da Europa ainda piores. Mas na Suécia são 10%. Aquela cidade Malmö. Malmö, acho que é Exato. 50% de... Sim, exatamente. O que é que está acontecendo na Suécia neste momento? Está a haver a autêntica guerra social com Exato. militares nas ruas, Isso eu vi. guerras de gangues, violações, matanças. Epá, isto Aliás, a Suécia é o país que tem o maior índice de violações da Europa inteira. e esse índice de violações está intimamente ligado à imigração. Existe uma ligação direta? Completamente. Por isso é que temos os militares... Mas isso é factual ou é a tua opinião? Não, é mesmo factual. Tu tens os militares nas ruas, tanto que a Suécia e a Dinamarca, etc., já falam em repatriar. Já são os primeiros países que já falam em mesmo deportar. Aliás, o Reino Unido não começou a repatriar pessoas. Eu ouvi qualquer coisa sobre isso também. Ou seja... acho que pessoas da Uganda, o Ruanda, se não me engano. Mas para tu chegares... Aliás, eu ouvi dizer, não sei com quem é que eu estive a falar, que a repatriação que está a ser feita pelo Reino Unido, o plano que está a ser executado, o que está em planeamento é eles vão repatriar nem para os seus países de origem, vão colocá-los num país e depois eles que se organizem. Isso faz Imagina parte que também do é um Pacto de bocado Imigração e desumano. Asilo também agora, na Europa. Vão colocá-los Ai, num país é, que Joana? chama-se Mas não é assim um país bocado... considerado seguro. Que pode não ser de onde ele vem. Mas não parece assim um pouco desumano? Não parece assim, sei lá. Percebes? Imagina que éramos nós, estávamos nessa situação. Epá, É chunga para caramba. sim, não é? mas imagina também agora pôr do outro lado, que era o que o Afonso também estava a dizer, que é, tu vives na Suécia, estás habituado Eu a ter um percebo. país com uma segurança máxima, Yeah. com uma E acaba, super não é? civilizados, e de repente olhas à tua porta e tens guerra de gangues e confusão. Por exemplo, aí está, em França, qual é que é a moda dos islâmicos no último dia do ano do Réveillon? É queimar milhares de carros, só porque sim. Pai, tu estás na Mas tua isso vida... também é uma coisa, eu não sabia disso. Eles são doidos, eles têm coisas... não são todos, né? Mas há muitos deles Sim, que são doidos. achas que há um meu. grupo, uma parte da população, mas se calhar já nem imigrantes são, se calhar já são... Já são até já franceses que já Ou seja, nasceram já lá. se calhar nem imigrantes, Já são os descendentes, sim. os guetos, vamos chamar assim. É, exatamente. E isso é que é Não o é? grande problema. Depois é criarem-se guetos também. Ou seja, então o que é que é? O que é que eu defendo? É para que haja equilíbrio, porque é assim... Mas, por exemplo, França já tem imigração há 40 anos, ou seja, é um problema que a já está França num está nível perdido. diferente. A França não é? está perdida. A Pois, França está perdida. eu- Bélgica está perdida. Mas, por exemplo, tu achas que está perdido Está ou perdido completamente. Porquê? Porque os franceses têm 2 filhos e esses islâmicos, essa malta do Indostão tem 5, 6, 7, 8. Eles próprios, eu tenho vídeos deles na Bélgica a dizerem: vocês vão desaparecer, nós temos 7, 8 filhos, vocês andam aí a ver porno e não sei o Mas quê. foste tu que gravaste? Não, vi vídeos deles mesmo, de muçulmanos. Pode haver pessoas que calhar pensam isso e já se olha para esse problema já há mais de 2 décadas, que é a taxa de natalidade dos muçulmanos, também por razões culturais Sim, e até sim, religiosas, são muito e eu mais. acho muito bem. São muito altas, eles gostam de ter filhos, eles sentem-se bem a ter Sim, mas filhos. este Eles- ritmo onde é que vamos parar, né? Eu acho muito bem. E eu acho que por exemplo, o pessoal do mundo ocidental, entre aspas, vamos organizar o pessoal deste grupo, vai pagar o preço por não se quer dar ao trabalho a ter filhos. E esse preço é a própria substituição e extinção. Eu só Exatamente. não sei se é uma substituição, digamos, proativa ou se é simplesmente Não, já está acontecendo. uma coisa que é natural acontecer. Epá, Ou seja, se tu não te multiplicas, como é que é? obviamente, só que é assim, só que por exemplo, há 2 tipos de imigração que a gente recebe em Portugal. Por exemplo, temos os brasileiros que falámos há bocadinho, que não têm o choque cultural, não têm o choque da língua, e se adaptam, e são trabalhadores, são um povo divertido, etc. Mas que obviamente não podiam vir todos, eles são 200 milhões, bastava vir mais 1 milhão e isto ficava, as rendas então eram incomportáveis, Sim, o essa tese SNS... das rendas tem uma certa lógica, porque nós não podemos pensar só na questão do diminuir o custo do trabalho, mas também o impacto que tem em toda a infraestrutura. Mas mais uma vez, Que as não é? rendas seriam mais baratas se não tivéssemos estes 2 milhões de logicamente que seriam, mas imigrantes, também com certeza. e os ordenados subiam. E os ordenados subiam. Mas não e- havia dinheiro se calhar para a segurança social, se calhar e não- se calhar e as se empresas havia- perdiam competitividade E para havia exportar. trabalhos que desapareciam porque se calhar nem toda a gente não estava sei, disposta a não ir Uber Eats, Exato. etc. Muito bem. Vou então passar, já temos aqui os teus 10 minutos, obrigado. Vou passar então agora a palavra à Joana. Joana, se quiseres então comentar Se calhar estes vamos fazer convites. um ponto Faz de favor. ordem aqui da nossa discussão, que é o seguinte: a imigração mudou, quer do ponto de vista qualitativo, quer quantitativo. Em Portugal isso é muito notório, porque tu até ao princípio do século XX tinhas em primeiro lugar e quase apenas o chamado regresso das caravelas. Ou seja, tinhas
imigrantes que vinham dos antigos PALOPs, das ex-colónias portuguesas, Guiné, Angola, Cabo Verde, São Tomé, Brasil, e pouco mais. Depois começaste a ter no princípio do século XXI os imigrantes do leste europeu, ucranianos e romenos, mas que continuavam a ter, tal como os dos PALOP, fortes ligações culturais com o nosso país. Depois, esta terceira vaga migratória de paquistaneses, do Bangladesh, etc., é que tem poucos ou nenhuns laços culturais connosco. E não só tens esta mudança qualitativa, como tens uma mudança quantitativa, porque de facto, se não estamos nos tais 20% de imigrantes, para lá caminhamos e eu acho que ainda mais. E portanto, é esta mudança súbita, Mas, inopinada. Joana, deixa-me dizer uma coisa, só uma coisa aqui, desculpa interromper. Interrompe. Porque mesmo a questão do que é ser imigrante, em Portugal é muito subjetivo. Tu passados 5 anos deixas de ser imigrante. Ou Claro. seja, 5 anos não é nada. Tipo, sabes o que eu quero dizer? Sim. Ou seja, na realidade, tu lá por teres o passaporte português, não deixas de ser imigrante na mesma, sabes o que eu quero dizer? Claro. Em termos culturais, em termos de... Não é? Não sei se concordas com isso. Ou seja, Concordo. os números, quando estamos a falar de imigração, se calhar nós falarmos em background imigratório, se calhar põe mais as pessoas Certo. num sítio que parece mais coerente. Não sei, o que é que achas? Acho que sim, acho que isso também deve ser tema de reflexão. Mas eu queria fazer este ponto de ordem porque isto aconteceu em várias sociedades ocidentais, esta mudança quantitativa e qualitativa muito rápida, quase exponencial, e portanto é natural que haja também uma reação forte das sociedades de acolhimento que de um dia para o outro quase vem esse perfil demográfico a ser alterado drasticamente. Depois queria responder à tua primeira questão, Miguel, que tu falas da questão da natalidade. Dizes-me, mas nós já temos este problema desde 1990. Pois, por isso mesmo é que temos que começar ontem. Não é por o problema já ser antigo que então, isto já está perdido, vamos mandar a toalha ao chão. Nada disso. É justamente porque o problema já se arrasta há décadas e que tem consequências cada vez mais daninhas e nefastas que nós temos que começar ontem, já, imediatamente. É evidente que, como tu dizes, a mudança das sociedades agrícolas para sociedades industriais teve aqui um papel preponderante, porque antigamente os filhos eram braços para trabalhar, agora são bocas para alimentar. É evidentemente que sim. Mas também convém lembrar que nas sociedades agrícolas, pré-industriais, as mulheres trabalhavam na mesma, as mulheres trabalhavam no campo, trabalhavam o dia todo. Portanto, essa divisão de trabalho que se está agora aqui a fazer, nomeadamente na conversa que estamos aqui a ter hoje, ela não é rigorosa. A mulher portuguesa, então, particularmente, e há estudos sobre isso, sempre esteve muito no mercado de trabalho, mesmo que o mercado de trabalho fosse um mercado de trabalho informal. Ora bem, o que parece que existe, e isto não tem a ver só com as questões do Estado Social, nem eu há bocado referi só das questões do Estado Social, de creche, etc., tem a ver com uma questão de mentalidade, de processos de tomada de consciência, e também tem a ver, sobretudo, e como eu disse também há pouco, tem a ver com o tempo, a capacidade de dedicação que os pais, a mãe e o pai, têm para aquelas crianças. Não têm tempo, são escravos do trabalho e de horários, de facto, desumanos. É evidente que as crianças, mesmo que haja creches gratuitas, Serviço Nacional de Saúde, etc., não chega. Aliás, nesse ponto de ordem, queria incluir, voltando atrás só um asterisco, é que também concordo contigo, Miguel, é que nesta mudança qualitativa e quantitativa drástica, dramática, nós temos que perceber o impacto global da imigração nas sociedades de acolhimento, onde eu pus desde o princípio a tónica, que é na educação. Há bocado este exemplo, muitos professores vêm falar comigo que têm 10 nacionalidades diferentes numa turma. Como é que não foram preparados para isso? Estes professores não têm nenhum apoio extra para isto, não sabem o que fazer com isto. Isso realmente é muito relevante, porque na escola pública também estão filhos de muitos portugueses que também precisam ter acesso a ensino de qualidade. E de repente, se os professores não têm mãos a medir, mas o impacto não é só na educação, é também, obviamente, na segurança social, na saúde, etc. E, portanto, este impacto global que eu me referi inicialmente tem que ser avaliado. Depois não é verdade, o Afonso disse que eu pus a tónica no imigrante, isso não é verdade. O Afonso depois põe para trás e verificará que foi o contrário. Pus sempre a tónica na sociedade receptora, que a sociedade receptora é que tem que definir o perfil do imigrante que precisa, que a sociedade receptora é que tem que fazer essa seleção, que a sociedade receptora é que tem que perceber quais são as suas melhores condições. Também o Afonso diz uma coisa que é absurda, que diz que compara, estas pessoas vêm para cá, aumentam o crime, não é só por não terem rede e não terem trabalho, etc. Primeiro, eu não disse que eram nenhum coitadinhos, disse apenas que
o facto de nós termos uma população migrante que é tendencialmente masculina, jovem, sem emprego, sem rede social e sem rede familiar, potencia, obviamente, situações de delinquentes ou mercenários ou outras qualquer. Comparado com os jovens portugueses, que infelizmente estamos com uma drenagem de 40% a 50% dos jovens portugueses para outros países europeus, etc., mas sobretudo para países europeus, não faz sentido nenhum, é absurdo. Primeiro, eles são cidadãos europeus, eles imigram em situações completamente diversas, com redes sociais de suporte completamente diferentes, com direitos completamente diferentes. Portanto, a comparação não faz sentido. Estar a comparar alhos com bugalhos é disparatado. Além disso, ele não faz dos imigrantes que cometem crimes cá, não faz deles nenhum coitadinhos. Estou com o Miguel. Obviamente que as pessoas imigram, têm que respeitar o país para o qual a sociedade receptora, a sociedade de acolhimento, as suas regras, as suas culturas, as suas normas, etc. Agora, querer negar, não é? Denegar a própria realidade e dizer que uma carrada de homens de 20 anos sozinhos, sem emprego e sem família, não potencia movimentos delinquenciais, parece-me, no mínimo, ingenuidade, para não dizer outra coisa qualquer. Depois, quais eram as outras perguntas? Já me perdi aqui um bocado, já respondi. Sobre a sua segurança social, Miguel, a tua pergunta é verdade, a segurança social é obviamente um scam, não é? À la Dona Branca, e é verdade, mas isso lá está, isso tem que se resolver destas duas Sem maneiras, dúvida, não? aumentando a natalidade dos autóctones, dos nacionais, e também com uma seletividade na Temos que imigração. torná-la sustentável, não é? As pessoas têm que trabalhar mais anos, Só queria essas coisas. dizer, ainda resposta a uma coisa que tu referiste, o Afonso mencionou ainda tangencialmente, e o Sérgio mais abertamente, que é a questão da descaracterização e do multiculturalismo barra identidade. Isto é um aspecto muito importante e que vem esbarrar nestas intenções, nestas pretensões políticas, porque muitas vezes apresentam-se números dizendo assim, aqui está os números, a estatística oficial, os imigrantes não fazem mais crimes, aqui está a estatística oficial, isto não traz prejuízo e até cobra segurança social, etc, etc, etc. Bom, isso é uma questão. A outra é a percepção. E a percepção das pessoas não pode ser relegada para segundo plano. A sensação que as pessoas têm, seja de insegurança, seja de descaracterização, tem que ser tida em conta nas decisões políticas. A democracia é do povo, para o povo e do povo. Não é feita, não pode ser as cúpulas que dizem assim, vocês estão todos errados. Isso. Não há Mas sabe, descaracterização nenhuma. Joana, Isto deixa-me dizer uma absurdo. coisinha. Não, se as pessoas assentem e se, inclusivamente, até conseguem apontar alguns exemplos concretos, como aqueles que o Sérgio estava a aduzir, isso tem que ser levado em linha de conta, isso tem que ser considerado. Exato. Se as pessoas sentem que Joana, os seus deixa-me só dizer bairros uma coisa. sem Posso te alma, interromper, Joana? perdem as suas características definidoras, nós temos que ter então contramedidas que protejam justamente, nomeadamente, essa caracterização Eu gostava, Joana, identitária. gostava de dizer aqui uma coisa, acho que tu, quando eu estou a falar, tu não consegues ouvir. Para terminar, Consegue, queria dizer, Miguel, que tu perguntas assim, isto é uma necessidade ou é uma substituição populacional? Bom, eu acho que é as duas coisas, sinceramente. É uma necessidade que foi criada exatamente pelos mesmos globalistas. Convém não esquecer que uma fatia importante da imigração, nomeadamente para a Europa, vem de países que foram profundamente destabilizados por guerras imperialistas, como o Afeganistão ou o Iraque. Ou a Síria, não é? E portanto um grande êxodo, uma grande diáspora destas pessoas provém justamente daqui, portanto foram fluxos migratórios que foram deliberadamente provocados, não foram provocados só com esse fito, não foram provocados só com esse objetivo, mas foram deliberadamente provocados. E, portanto, é profundamente hipócrita, nomeadamente este pacto migratório, porque diz que pretende regular os fluxos migratórios que esses próprios poderes fácticos e esses interesses instalados provocaram. Portanto, aqui essa parte, o nosso debate também tem um debate franco sobre isto, também tem que incluir essa parte. Os globalistas provocam a imigração justamente para destabilizar não só as sociedades de origem, como as sociedades de acolhimento. Muito bem. Eu acho que disseste aqui uma coisa super interessante, Joana, que foi a diferença entre a percepção e os estudos e as análises.
Olá, eu acho que o pessoal não deve ser inocente. Quem alguma vez tentou fazer um estudo na vida, ainda por cima social e de Claro. estatística de perguntas, vocês veem como é difícil descobrir, na realidade, quanto crime é que existe. Porque repara, se não existir documentação do crime, se não existir uma denúncia, se não existir, nada aparece, não é? Ou seja, tu és roubado na rua, não sei o que mais, vais a polícia fazer o quê? Ou seja, vais perder tempo. Roubaram-te a carteira, não vais. Então, nós não temos acesso à informação real. Isto é preciso ter esta noção. Para mim, vale mais a percepção da sociedade do que propriamente um estudo feito à Lagardère, que eu não sei onde é que eles foram buscar a documentação, não sei a que entidades é que foram buscar, não sei que tipo de filtros é que existiram, não sei como é que organizaram a informação. Portanto, a percepção é realmente fundamental. E sabes onde é que se vai ver a percepção, Joana? Vai ser na mesa dos votos, é aí que se vai ver a Espero bem percepção. que sim. E já se começa a ver, de uma em toda a Europa. Portanto, isso realmente digo bem, nós seríamos ingênuos, na minha opinião também, em pensar que se nós fôssemos portugueses para um país qualquer, sem suporte, sem equilíbrio, para uma sociedade completamente diferente, se calhar quando andássemos por ela estávamos a fazer as neiras também. Percebes? Ou seja, não é por serem. Não é fácil, a vida é difícil e depois todos os países têm culturas e níveis de percepção diferentes. Agora, Mas o Afonso disse isso uma coisa bem, há culturas mais propensas a comportamentos estranhos nos seus países. Não quer dizer que Sim. quando elas mudam de país as pessoas não modifiquem. Ou seja, eu acho que nós devemos evitar sempre a generalização. Sim, é a minha sim. opinião. Mas, por exemplo, os indostânicos veem a mulher de uma maneira diferente que nós vemos. Lógico, Por os isso é que muçulmanos por isso é que também. se fala do assédio sexual na Uber. E mesmo entre os ocidentais, há diferentes visões dentro dos Sim. ocidentais. O que eu digo é. Mas generalizar é sempre. Não, claro que não temos pode que ter sempre generalizar. cuidado, não é? E é importante, Miguel, só que ressalvar. Porque é falacioso também generalizar. Exatamente, e há muita gente boa, mesmo aí do Eu Indostão, há diria muita que, gente vamos dizer ótima. assim, vamos imaginar que 99% das pessoas são exemplares. Quanto é que é? 1% de 2 milhões? Fazer as É um contas. abuso e logo aí já é o caos, exatamente. Mas há muita Vamos gente imaginar boa. quanto é que é 0,1% de 2 milhões. Mesmo assim é muito crime. Ou Exatamente, seja, não vamos nos exatamente. iludir que trazes pessoas e que não vai haver crime. Claro que vai haver crime, é normal. Muitas das coisas que evitam o crime é o facto de eu não vou fazer crimes porque toda a minha família vai saber. Se eu não tenho ninguém da minha família aqui, percebes? Na realidade, é muito do substrato social que mantém as coisas A equilibradas. pressão Muitas vezes tem a ver com as social, tuas conexões a regulação humanas. social. Exato. Regulação social, exatamente. Muito bem, super interessante. Vou passar então a palavra ao Afonso. Ok, olha, eu há bocado fui um pouco interrompido 3, 4 vezes, agora vou tentar responder Mas aqui a tudo o que demos-te foi o tempo, colocado demos-te o da tempo, forma tiveste mais tempo. direta possível e tenho aqui bastantes coisas para responder e bastante tópicos para tocar. Olha, primeiro em relação ao cristianismo, ao facto de sermos ou não cristãos, se isso implica que tenhamos de abrir as portas do nosso país e ter todas as consequências negativas e nefastas que nós já verificamos que a imigração traz. Isso é uma não questão, porque quer dizer, nós fomos um país muito mais cristão e muito mais católico em todas as métricas durante 800 anos e tínhamos 99,9% da nossa população branca, europeia, portugueses. E, portanto, essa questão nunca se colocou. Não são questões antagónicas, não são questões opostas. E depois, nem sequer podemos colocar a perspectiva de que, ao trazer estas pessoas desta forma para a Europa, as estamos a ajudar. A Joana também tocou nesse ponto e isso é interessante. É que nós não estamos a ajudar estas pessoas. Na verdade, nós estamos a prejudicá-las ao trazê-las em números enormes para a Europa. A Síria, por exemplo, para citar aqui 2 exemplos, a Síria e o Iraque já pediram o regresso a casa dos seus cidadãos que estão emigrados na Europa. A Síria e o Iraque, nos seus esforços, e isto é verificável se forem ver as fontes, nos seus esforços de industrialização, são países que estão a procurar desenvolver-se. Como é que eles se podem desenvolver se têm uma sangria enorme de força de trabalho, de jovens em idade de trabalho, homens? Não se podem desenvolver, nenhum país se consegue desenvolver sem uma grande massa da sua população. E, portanto, o que está a acontecer é grandes percentagens da população destes povos estão a sair para a Europa e estamos a utilizar a falsa desculpa do que os estamos a ajudar, quando estamos a fazer precisamente o oposto. Estamos a prejudicá-los, estamos a impedir os seus esforços de industrialização. Ajudá-los verdadeiramente seria não dar o peixe, mas ensinar a pescar, ou pelo menos não os influenciar negativamente, não lhes retirar percentagens enormes da sua população ativa e depois ainda ir lá explorar os seus recursos. Se a desculpa para legitimar a imigração massiva que está na Europa é que estamos a ajudar esses países, isso é simplesmente falso. Para ajudar esses países não é colocar esta sangria enorme de mão de obra
em idade jovem, é sim não estar constantemente a influenciar a política interna desses países, a explorar os seus recursos e a trazer os seus cidadãos para a Europa. Isso sim seria ajudar. Portanto, essa questão de, ao sermos católicos ou cristãos, termos de abrir as portas do nosso país e criar todo o caos e todas as consequências negativas que daí advêm, não se coloca. E depois, da perspectiva católica doutrinária, também não é doutrina católica trazer imigrantes que descaracterizem os países. O catolicismo sempre se posicionou ao lado da identidade de cada povo e da legitimidade dessa mesma identidade e da existência dessa mesma identidade. Em relação à questão entre o patriarcado e a industrialização, podemos dizer que existe uma coincidência entre o fim, digamos, do patriarcado enquanto instituição social e a industrialização, mas não acho que exista uma causa e efeito, portanto, uma relação de causa e efeito. Acho que existe uma coincidência temporal. Depois, a população estrangeira e as contribuições para a segurança social. Esses gráficos contemplam toda a população estrangeira e sabemos que as grandes contribuições para a segurança social em Portugal são feitas por cidadãos europeus, americanos, etc., que têm grandes investimentos, seja na área do imobiliário, seja noutros campos, e que, por força e pelo aquilo que é a natureza dos seus investimentos, vão desequilibrar a média, que, como é geral, não contempla e não caracteriza e não discrimina as nacionalidades de proveniência dessas contribuições. A grande maioria dessas contribuições provém de cidadãos que não aqueles do tipo de imigração que temos neste momento. E isso também é verificável. Depois, a questão dos benefícios económicos. A imigração podia ter os melhores... Não tem, mas mesmo que tivesse. Já vimos que prejudica imenso a saúde, o acesso à habitação, o wage dumping salarial, que é enorme. Ou seja, prejudica imenso a economia. Na verdade, não ajuda a economia, prejudica, ao contrário. Por isso é que temos os nossos portugueses a emigrar. Se a economia fosse boa em resultado da emigração, a nossa economia nunca tinha estado tão boa. A verdade é que a nossa economia está muito má, por isso é que os portugueses emigram. Enquanto que os imigrantes vêm para Portugal, os portugueses emigram. Ou seja, é falso que a imigração ajuda a economia. Mas mesmo que ajudasse, vamos dizer que a imigração é estupenda para a economia, ajuda imenso. Bom, a economia dos países é moldável, é alterável, é ajustável, é aperfeiçoável. A economia muda-se em 20, 25, 30 anos. O que não muda é a extinção de um povo. Se o povo for extinto, se o povo se tornar uma minoria, como os europeus são na África do Sul, vão ser uma minoria odiada, vão ser uma minoria perseguida, uma minoria vilipentada. A Polónia, para citar aqui um exemplo, alterou o seu sistema económico de um sistema de tendência comunista para um sistema, digamos, diferente. E sobreviveu enquanto país. Mas se em vez de terem vivido durante 30 ou 40, ou seja o que for anos, sob comunismo, se tivessem visto o seu povo a tornar-se uma minoria, será que eles conseguiam sobreviver da mesma forma que sobreviveram a um regime económico diferente? Fica a questão, e acho que isso não iria acontecer. Depois, porquê é que os europeus se adaptam quando vão para outros países? Porquê é que tu, Miguel, te adaptas quando vais para outros países? Porque és europeu, porque provens de um povo, de uma cultura que tem uma tendência para se dar bem, para se aculturar, para trabalhar, para fazer amigos. A verdade é que isso é simplesmente uma fantasia naquilo que concerne a imigração do Indostão, a imigração africana, etc. Depois, a questão do crime. Existe efetivamente, não digam que não é verificável que o facto é apenas uma questão de sensação. Eu disse anteriormente que as sensações das pessoas importam, mas existe efetivamente uma associação enorme, uma correlação enorme entre imigração e criminalidade. Saiu uma notícia na CNN que dizia que são falsas ideias, essa ideia de que a imigração está associada à criminalidade. O cabeçalho era, são falsas ideias. Dados da PJ mostram que não existe associação entre imigração e criminalidade. No corpo da notícia, diz que 30% dos detidos foram imigrantes. Ora, a lei da matemática simples diz que se uma população corresponde a 10% da população geral, mas a 30% da população de imigrantes, existe uma sobre-representação estatística de 300%. Ou seja, é só ler a notícia, a própria notícia do sistema, que procura descredibilizar a minha visão e a minha perspectiva, afinal acaba por dar todo o crédito, porque se são 10% da população, mas 30% dos criminosos, e são dados da PJ, então estão a provar que nós estamos certos. Claro. Vou citar outro Afonso, e exemplo. soluções? Deixa-me concluir, vou já às soluções. Deixa-me só citar outros dois exemplos. Em transportes públicos na França, os imigrantes cometem 63% das violações, e na Baviera, na Alemanha, um estado alemão, 40% dos crimes são cometidos por imigrantes, que são apenas 15% da população. Portanto, em todos os países onde forem ver as estatísticas de imigração, mas isso a verdade é que não é está cherry associada à picking? criminalidade. Isso não é Depois, cherry picking? o sistema da segurança social. Os imigrantes contribuem Acho para o que não sistema da segurança social. Bom, o sistema da segurança social é um sistema Ponzi, é um esquema em pirâmide que não funciona nem e está destinado a morrer. E nós dizermos assim,
mas 2 gerações de idosos terem pensões razoáveis e não pensões baixas é mais importante do que a sobrevivência do país a longo prazo. É isto que estamos a dizer. Eu priorizo o futuro dos nossos jovens, o Tem uma futuro dos certa lógica portugueses. também. E o que estamos a dizer quando dizemos que os imigrantes São escolhas. contribuem para a segurança social é: espera lá, para este esquema que não existe, que não funciona, que é uma ficção, que é uma fachada, que é um sistema Ponzi, para que este sistema Ponzi, que não existe e que não serve a ninguém, continua a existir, temos de perder a nossa população a longo prazo e temos de nos tornar uma minoria no nosso próprio país, como aconteceu aos europeus na África do Sul, que hoje são odiados, roubados, violados e violentados todos os dias. É verdade, E, portanto, fica-se isso é uma não validor. questão. Os reformados É da terão pesada. de se adequar às contribuições que existem neste momento. Se as contribuições são mais reduzidas, os reformados terão de se adequar a essas contribuições, senão estamos a hipotecar dezenas de gerações que virão a seguir por causa de 1 ou 2 ou 3 gerações de reformados. Isso não faz sentido. O país está em primeiro lugar da economia. Portanto, o sistema é insustentável. Vou aqui então terminar falando de soluções e mencionando que, como estavas a falar, tocando aqui já na questão das soluções, o Reino Unido está a iniciar neste momento um processo de deportações, de remigração para o Ruanda de cidadãos ilegais, de imigrantes ilegais. O ministro da imigração, o Robert Jenrick, demitiu-se de ministro da imigração em dezembro por achar que essas leis que estavam a ser implementadas não eram suficientes para resolver o problema. E a semana passada, saiu um estudo do Center for Policy Studies, que é um think tank britânico, que é coautorado por esse mesmo ex-ministro da imigração, que diz o seguinte, e citando aqui para concluir: a imigração falhou em impactar com sucesso o sistema económico e os benefícios fiscais que prometia, enquanto colocou enorme pressão sobre o sistema habitacional, o sistema de saúde e os serviços públicos. E ele dá um exemplo: 90% do déficit habitacional de 1,3 milhões de casas, o déficit habitacional no Reino Unido é 1,3 milhões de casas, 90% desse déficit habitacional está diretamente correlacionado com a imigração. E, portanto, quando nós dizemos assim, a imigração tem consequências económicas positivas, já vimos que não tem, mas mesmo que tivesse, a sobrevivência do povo a longo prazo é muito mais importante. Soluções. Neste momento, falar de controlar a imigração não chega. Como disse o Sérgio e a Joana, que falaram em equilibrar a imigração, controlar, isso está correto. Não vou dizer que isso está errado, isso está correto quando não existe um problema. Quando não existe problema, é uma forma de evitar que exista um problema. Neste momento existe um problema grave, gravíssimo, muito, muito, muito grave. E a única solução para esse problema não é controlar, porque neste momento o problema já está cá, já existe, já não há que controlar. Neste momento há que resolver o problema. E a única forma de resolver o problema que eu conheço, e se me disserem outras eu estou disposto a aceitar, é com remigrações. Não é odiar as pessoas, não é fazer mal às pessoas. As pessoas estão cá a mais, e posso dizer os critérios: cometeram crimes, não trabalham, trabalham para empresas que não contribuem para a economia portuguesa, como 90% das empresas onde trabalham os indostânicos, não trabalham, recebem subsídios da Segurança Social. Todos estes critérios devem ser critérios para, meu amigo, estás aqui, estás a prejudicar o futuro do país, o nosso país está em primeiro lugar, nós temos direito ao nosso país, à nossa pátria, tens de ser remigrado. O melhor para ti, nós compramos-te o bilhete de avião, gostamos muito de ti, o melhor para a tua família, mas tens de voltar ao teu país de origem. Muito bem. Há aqui alguns comentários que eu estava a fazer, que é... Pronto, tu usas um dos argumentos que o cristianismo é por fazermos assim nos últimos 800 anos, não quer dizer que seja certo, ou seja, lá por fazer assim no passado, não quer dizer necessariamente que seja certo. Depois vais poder responder a isto. Portanto, também fizeste um comentário interessante, que é o facto de estarmos a tirar as populações desses sítios. Mas isso também já aconteceu em Portugal, e as pessoas depois transferem dinheiro para esses países, que ajudam a economia, até desenvolveu muito a economia portuguesa, às transferências dos imigrantes. Como vocês sabem, não é? Equilibrou durante dezenas de anos a balança de pagamentos portuguesa. Portanto, isso também pode ser uma forma de ajudar. Investimentos, tu falaste da questão da segurança social, que a maior parte do contributo é das pessoas que investem. Os investimentos não contribuem para a segurança social, é só o trabalho, o emprego por conta de outrem. Sim, Se tu disseres como aquele... Sim, imagina, se tu disseres que, por exemplo, aqueles ordenados que eu vi ali dos americanos, que pagam muito mais segurança social, pronto, isso é verdade, e todos aqueles países europeus pagavam muito mais segurança social, tínhamos que ver factualmente os dados. Eu por acaso não tenho acesso a essa informação, mas acho que é super interessante e útil saber realmente
que se nós depurarmos as contribuições por nacionalidade, pode ser interessante. Que é uma coisa que se faz muito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos organizam as pessoas por etnias e na Europa parece que é ilegal ou proibido, que é uma coisa muito Tem estranha. vergonha, não, é racismo. é. Quando, curiosamente, organizamos aqui as pessoas por etnias dos Estados Unidos, nós vemos que a população que tem mais sucesso é a população do Indostão, acreditas? São os... mas a questão é, eles não querem todos. Eles só querem os melhores. A América, eu falo sempre na América, porque para a América é um sítio onde a imigração funciona. Aqui funciona. Tipo, eles só criticam a imigração com as portas abertas ilegais e que nem documentos têm. Porque funciona aqui a imigração e funciona de uma forma incrível. Claro que tem sempre problemas, traz sempre confusões, algumas coisas assim. Mas é absolutamente incrível. E então acho que é um exemplo dos Estados Unidos para vermos como é que se integra populações num país. Miguel, o que é que seria dos Estados Unidos sem imigrantes, aliás? Exato. Não é? Os Estados Unidos é um país só que é imigrantes. feito... É só imigrantes. Isto é um Sim, país de latinos, imigrantes. então, Depois da aqui. segunda, tu passados 5 anos, passas a ser americano e és bem integrado e fazes parte do país. Portanto, acho que é um exemplo interessante. Portanto, eu não sei qual é o problema da Europa, que tipo de imigração é que nós estamos a receber, porque é que nós não recebemos os indianos, que eles têm tanta formação e tanta formação em IT, porque é que não vêm os imigrantes do IT trabalhar para Portugal? Porque é que só vêm os imigrantes do Uber? O que é que se passa? da seleção que eu estava a falar há bocado. É isso, exatamente. Porque assim, os da Haiti vêm todos para os Estados Unidos e Portugal só recebemos os do... Não tem lógica, ou seja, alguma coisa aqui não está certa. Depois, os teus dados, será que os teus dados não são cherry picking quando vais buscar aquela cidade, percebes? Eu acho que se calhar, não sei, é um comentário que deixo aqui para tu, quando apresentares os dados, tentares arranjar dados mais macro para tentar ser mais sólido em vez de fazer aquela seleção específica. Depois também houve aqui um conceito novo que chamam-lhe aqueles imigrantes por causa do clima. Como é que se chamavam? Eram os... Refugiados climáticos. Refugiados climáticos. Isso é doentio. Eu disse que eu sou o primeiro refugiado Sim, climático sim, mas e eu isso- não posso estar no frio. A Joana disse-me que estava no frio, que estava frio em Portugal e é por isso que eu não estou lá, porque não dá. Tipo, eu refugiei-me por causa do clima. E o que eu digo é assim, isto é uma nova definição, eu nunca tinha Não, mas ouvido. isso traz uma agenda atrás. E pronto, tenho uma agenda com muita ideologia e depois podemos um dia elaborar este raciocínio, vocês depois poderão comentar a seguir, mas falam-se em 200 milhões, aquele senhor do livro, que eu adorava falar com aquele senhor, ele sabe, ele tem noção de quanto é 200 milhões? 200 milhões de uma população de 450 milhões, se isso não é substituição Uma cena- populacional, não sei o que é substituição populacional, não é? Eu nem sei o que é, eu nem consigo imaginar, isso é uma cena que e eu mesmo a querer defender, eu não consigo, porque é indefensável defender uma cena. Ou seja, como é que alguma sociedade subsiste à entrada de 200 milhões de pessoas que não estão. Sabes o que eu quero dizer? Mesmo os Estados Unidos são 350 milhões e recebem uns 3 milhões por ano, que já é 3 milhões e meio. Meu, 200 milhões é tipo 30 anos de imigração seguidos. Isso é um bom pretexto falso. Não, Falácia 60 climática. anos. Isso é um bom pretexto climático ainda. Por cima é falso. Um dia vamos ter um debate sobre cenas climáticas. Sim, vai ser esses fixe. são os mesmos que também dizem que. acho que isso é um bom debate também. Vamos ver. Joana, são os mesmos que em Portugal dizem que o mês de maio, em Portugal, as televisões agora dizem que o mês de maio foi o mais quente dos últimos 2000 anos. Repara, quando houver meses quentes em Portugal, eu volto para Portugal. Fica aqui Um promessa. frio de rachar é. Quando houver Lá calor está. em Portugal, Ainda eu bem que volto. ainda existe a percepção das pessoas, não é? Fácil. Exatamente, a percepção é que não sabe. E como é que eles foram medir no tempo de Jesus, né? Como é que eles foram fazer. Exato. Foi com as árvores. Exato, é com as árvores, que é com os anéis das As árvores. árvores. Né? É conforme lhes interessa. Eu aqui depois vamos comentar. Eu vou tentar arranjar pessoal a defender estas cenas do clima e do sítio contrário, vai ser fixe. Agora, estas são as minhas críticas aqui à questão do Afonso. O que é que tu tens a dizer, Sérgio? Epá, houve aqui muita coisa válida. Se tu pensares bem, todos os argumentos que o Afonso disse, que a Joana disse, todos eles tem são vários válidos e todos, exato. todos eles têm fundamento. Mas E são escolhas também. O Afonso estava a falar, a melhor economia ou subsistência. Tem uma certa lógica que é, manter um sistema SCAM a funcionar. Porque, será que é bom? Será que é mau? Ou seja, sim, não é? mas a mim aqui o que me mete mais impressão é mesmo essa percepção e a questão da identidade de um país. Porque assim, temos. Ficas triste por perder a identidade. É, porque o meu Portugal, o nosso Portugal, Vai ter que ser o kit 20%, com 20% já de imigrantes,
Com este ritmo vão passar a 30%, a 40% nas próximas décadas, porque os portugueses não estão a ter filhos. Pá, vai-se perder aquele Portugal. Quando eu falei com as pessoas no Porto e dizem que já não vêm as lojinhas típicas... Lembras-te de Jorge Jesus quando chegou a Portugal disse, este não é o meu Portugal? Já não tem nada a ver. Epá, e não é, pá, e tu olhas à volta e vês... Foi incrível, E vês que esse estás em momento. minoria. Mas eu sinto mesmo. Eu chego a Portugal a dizer, pessoal, não, Portugal já não me identifico. Não é por mal, meu, é assim, eu sou de Braga e eu adoro os brasileiros. Eu acho que qualquer dia vou morar para o Brasil. Não, o Brasil tem gente maravilhosa, como é óbvio, mas não podiam vir todos. Possivelmente Não- se tiveres dinheiro. A questão é, não, Braga não era aquilo e temos que aceitar que Braga mudou e agora é um sítio E diferente. estamos a falar de brasileiros que se integram facilmente. Agora Exatamente, vê que as se integram escolas, vê facilmente. as escolas em Mas, por Odivelas. exemplo, eu tenho uma pessoa que a filha dela fala brasileiro. Pois, claro, mas isso é do YouTube, por causa dos influencers E da youtubers, escola, os meus, da sim, na escola. escola. Mas vê, por exemplo, as escolas em Odivelas, onde as crianças portuguesas são a minoria numa turma. Meu. Epá, isso não... Eu fiz os caminhos de Portugal e achei bué de interessante. Não, E sabes o não que é? acho bem, Estar no meu. meio dos caminhos de Portugal, no meio do mato, entre aspas, aquelas aldeiasitas, e dizer, vocês aqui, como é que é? Vou a um café e tem imigrantes a trabalhar. Incrível. É como o Eu Odmira, como o achei Afonso impressionante. viu em Ou Odmira. seja, agora, isto realmente são escolhas, não é, Sérgio? São escolhas. Epá, Tu tens alguma, digamos, solução? é assim, o Afonso deixou-me a pensar quando ele diz que o equilíbrio já não é solução numa altura em que o problema já é tão grave que precisava de medidas mais drásticas. Mas as Mas medidas... consegues imaginar esta realidade de pegares em pessoas, mandá-los para um país africano? Epá, é que nem é o difícil, país é deles. complicado. Eu acho que eu, apesar de tudo, apostava no equilíbrio. Epá, eu sei que se calhar já temos um problema, mas vamos equilibrar. Porque é assim, eu conheço muita gente que vem do Indostão, que conheço, já falei com eles. Há muita gente boa também, não pomos em causa as Claro, pessoas. há tudo, gente, tudo. Epá, A há maior muita parte das gente pessoas são boa boas. e a maior parte são boas. Eu Só que diria 99%. não podem vir todos, como é óbvio, não podem. Olha, o exemplo do Brasil são 200 milhões. Imagina que de repente vinham 10 milhões. Para eles não é nada. Não, bastava Peanuts. 3 cidades. Pronto, 10 milhões, vinham 10 milhões de brasileiros, para eles não é nada. O Brasil ficava igual. Nós Ficava igual. entupíamos isto tudo e passávamos a ouvir nas praias o funk e não sei o quê. Epá, e as pessoas podiam ser, os 10 Nós milhões já podiam ser ouvimos o fantásticas. funk. Sim, e podiam ser 10 milhões de pessoas fantásticas. Epá, mas não está, não há. O país não aguenta O país não esta aguenta, não há estrutura. equilíbrio. E depois é assim: há a questão dos indostânicos, há a questão dos islâmicos. E os islâmicos é malta que quer impor a sua cena. Porque, atenção, o islamismo não é uma religião de Tu achas paz, que é os de conquista. muçulmanos querem impor a sua Na ideologia? Bélgica nota-se e na França Não são nota-se. todos, certamente. Epá, não, mas há Uma- certos países da Europa que se nota mesmo que eles dizem mesmo nós vamos conquistar a Europa, nós vamos tomar conta da Europa. Tu tens imensos vídeos dos grandes Sim, charás deles a dizerem isso. Meu. dentro de qualquer sociedade existem visões Os diferentes. doidos e os- como, e por os exemplo, fundamentalistas. mesmo na nossa ocidental, existem diferentes visões. Agora é perceber o tamanho dessas Mas dessas se dependesse dimensões, deles, não é? eles conquistavam isto tudo, enquanto que nós não. Eu se vou para um país, se vou para a Arábia Saudita, eu não vou para lá e agora vou trazer os portugueses todos e vou... Não, vou lá numa boa. Sim, até Agora há muitos e deles que vêm... adapta-se às regras. As Exatamente, mulheres têm que e usar adaptam-se, os eu preciso véus e tapar, caraças e não podemos Agora- andar de mão dada. Agora eles querem impor, querem construir Não é? mesquitas na França Isso é toda, verdade. querem obrigar ao véu. É pá, isso não podem, meu. Isso é que é o tal equilíbrio. Tem que Pois, haver mas bom agora nós já senso, temos meu. a mesma situação daquele pessoal dos chiques, não sei se conhece a religião. Tipo, Sim, os chiques, sim, por sim, exemplo, sim. quando viajam, mesmo na Índia, eles andam com os facões. Sim, como e agora têm- houve a eles polémica têm a com o André pulseira, Ventura. eles não sim, cortam o cabelo, têm exatamente, aquela coisa. aquela coisa, a Tem a faquinha. pulseira e a faca. Mas, por exemplo, aqui nos Estados Unidos eu vejo com a faquinha, mas é deste tamanho. Não é? Eles não podem andar com Ó a facão. Miguel, mas a têm ver que se andar eles com a levam a faquinha faquinha para o assim. avião. Eles levam a faquinha para o avião. Não Nos Estados levam. Unidos levam, mas tem que ser assim Ah, pequenita. podem. Sim, porque há uma regra que se for uma coisinha com menos de 4 centímetros, Já pode. podem. Então eles Corta menos fizeram o umas fígado. faquinhas muito pequenininhas e então já podem levá-las. Que era o tipo de ajuste que estas sociedades têm que fazer quando se adaptam a uma realidade diferente, não é? Agora, uma sociedade também muito interessante para estudar é o Japão. O Japão é muito limitadora na questão imigratória. Isto está ótimo. Isto está Muito, ótimo. muito. Isto E, está e ótimo. mesmo com uma diminuição da população, que já vai com 2 ou 3 décadas adiante em relação ao mundo ocidental, não fizeram o que nós tentamos fazer. Ou seja, eles aceitam a diminuição, eles terciarizaram a sua economia para o exterior, as suas indústrias, e não abrem as portas à imigração. Também porque, assim, todos os imigrantes à beira deles são animais. Ou seja, sim. Eles são eu super quando chego lá civilizados. sinto-me bué de animal. É. E, não tens, e a criminal, e notas logo na criminalidade, Sim, notas sim, logo sim. no civismo nas É, ruas, o civismo é muito evoluído a do beleza Japão. própria das cidades e É. tudo. Epá, quer queiras, quer não. A malta do Indostão, da Índia, do Paquistão, vem com hábitos até de Sim, mas de há coisas, higiene, há coisas que né? nós sentíamos, por exemplo, no Japão. A prisão é
uma cena que é surreal. Por exemplo, se tu não te portares bem, obrigam-te a ficar de joelhos durante 12 horas. Pois, mas se Mas calhar- obrigam-te a se ficar de calhar joelhos. aprendes. Se calhar Aí aprendes. sais de lá a aprender. Se calhar Sais de lá aprendes. direitinho. Parece que é mesmo mau. E a questão é, nós ocidentais, não, uma coisa dessas, não. Ou seja, todas as sociedades são diferentes na forma como olham para os diferentes temas, não é? E aqui é igual. E, pronto, quem já visitou a Índia sabe que pronto, o nível normal de uma cidade, em termos de... Pronto, é muito lixo, a mentalidade é diferente. Eu conheço pessoas que não conseguem lidar com a Índia. Eu, quando fui com a minha mulher à Índia, quando ela foi a primeira vez, eu disse: durante 3 meses, olha, vai ser assim, vai ser assim. Ela chegou, assim, não é tão mau. Eu, depois de não estar 3 meses a tentar te explicar como era, tu chegas aqui e já tu pensavas que era o fim do mundo e é fim do mundo menos um bocadinho. E então as pessoas aceitam. Agora, aquilo é o standard. Tem a ver com a forma como a sociedade se organiza naquele momento, espaço-tempo. Claro que quando essas pessoas vêm para uma sociedade diferente e quando estiverem misturadas com o seu grupo, se calhar os procedimentos... Aí é que está a palavra-chave, é o seu grupo. É que se eles vierem em conta, peso e medida, Exato. eles não vão fazer nada disso. Agora, se eles vêm em Porque, grande repara, quantidade. na Índia é normal comer com a mão, na Índia é normal comer Claro, a então- mesma forma de cozinhar. Há muitos sítios que é normal. Não Como é? é óbvio. A Índia é um país que é, atenção, Oh, a Índia tem uma Índia medieval, tem uma Índia Haiti, ou seja, Bangalore, ou seja, a Índia assim não é um país, a Índia assim é um país com muitos tipos diferentes de pessoas. Nós não podemos dizer assim, os indianos, não, porque tu... Como todos os países grandes, não é? Como o Brasil, Sim, etc. como os Estados Unidos. Ou seja, tu entras, por exemplo, em Delhi ou Mumbai, não me lembro, quem é que tinha, ou Delhi tinha metro, tu tens metro, pessoas todas, como parece o mundo ocidental, e depois sais do metro e viras à direita e estás numa Índia medieval. Ou seja, as pessoas não são todas iguais. Por isso é que eu digo, os Estados Unidos, os indianos que eles recebem são um bocado diferentes de daqueles... qualidade. Pronto. Não é qualidade, que fazem outros trabalhos mais elevados, vamos chamar assim. Ó Joana, o que é que tu achas destes comentários que nós deixamos agora? Se calhar agora gastamos os últimos 30 minutos a falar diretamente. O que é que achas? Sim, olha, em primeiro lugar, eu queria sublinhar que os europeus não são nenhum povo fofinho e ultra civilizado. E tu, Miguel, Yeah. sentes-te um animal quando vais ao Japão, e eu também. Realmente é um Yeah. bom teste do algodão, mas convém lembrar que, enfim, os europeus andaram por aí pelo mundo todo a colonizar e nem sempre foram de uma forma muito civilizada, não é? Simpática. Reza a Há de história tudo. de que Há de tudo. havia situações onde de facto havia quem entrasse a dizimar, portanto, colonizadores portugueses, espanhóis, a dizimar aldeias inteiras e os índios punham-lhes a cabeça debaixo d'água só para ver se lhes saía a alma, para ver se eles de facto tinham alma, não é? Yeah, para Portanto, confirmar. pintar aqui dessa forma assim, pompom, a ideia de que os europeus são o píncaro, o pináculo da sofisticação e da Sim, civilização, mas parece repara, bocadinho mas ao ó lado. Joana, Portanto, mas deixa-me dizer uma Diz. coisa. À beira deles, realmente eles eram muito mais o pináculo. Ou seja, nós não podemos imaginar que nós fomos colonizar há 500 anos e entramos lá e matámos milhões de pessoas. Não foi assim que aconteceu. Nós não tínhamos recursos. Ou seja, E nesse período basicamente, histórico, eles todos os povos tinham esse tipo de tendência Sim, comportamental. Simplesmente Era a normal história matar a conta maluca. que os europeus fizeram isso e Mas os os outros também não, faziam. porque é enviesada e porque os europeus foram mais competentes naquilo não que foram era. só os europeus que Eram fizeram as armas isso. políticas Não daquilo foram só os que europeus que fizeram isso, os europeus não Simplesmente são foram mais os únicos a competentes e não fazer vamos isso e não fizeram isso mais há 500 competentes. anos. Os europeus fizeram isso até ao século XX. A descolonização portuguesa ocorre na década de 70. E não foram só os europeus. Nós tivemos aqui os árabes, os mouros, durante séculos. Exato. E tivemos o Império Romano, por exemplo, que Sim, também tomou foi toda a conta... gente. Toda a gente. Não, Os mas japoneses. O que é que os japoneses... Desculpa. Foram mais só queria competentes. dizer, só queria explicar, Fizeram durante mais tempo. só para terminar Isso. o meu raciocínio, se me permitem, que dizer que é próprio de um determinado povo uma tendência de domínio ou imperialista é não olhar para a história, não olhar para o que a China Isso. antiga fez, ou lá está, O o que Japão. os árabes fizeram, os mouros fizeram, Toda a etc. gente. Isto é intrínseco, essa tentação de domínio e de subjugação do outro é intrínseca à humanidade, não é própria de um povo em particular. Mas Isso. também queria só relembrar, no caso da África do Sul, que foi aqui mencionado uma ou duas vezes, que realmente quem criou o apartheid
e quem guetizou as pessoas de pele mais escura e que lhes retirou direitos, etc., foram os europeus que viviam na África do Sul e não o contrário, não é? Portanto, esse apartheid levou décadas e foi uma cadela fértil de numerosas torturas e crimes contra a humanidade. Eu acho que nós também olharmos para esta questão, só estou a introduzir estes 2 ou 3 pontos, só porque eu acho que realmente também temos que perceber que estes movimentos, estas grandes massas de deslocação da população, eles fazem parte da história da humanidade e que agora podem ter determinadas características, e têm, específicas, numa determinada época, que importa ter soluções também, elas específicas para essa mesma época, mas que não são apanágio nem exclusivo do século XXI. Aliás, queremos encontrar boas práticas e boas soluções justamente para o problema que temos entre mãos, porque temos um problema entre mãos, temos que ter também essa visão complexa, abrangente e de horizontes. Acho que o Miguel, por exemplo, traz aqui um exemplo interessante de reflexão, que é o caso do Japão, que tem uma população tão ou mais envelhecida do que a portuguesa, e mesmo assim continua a ser bastante hostil, ou pelo menos nada anfitrião de fluxos migratórios. Portanto, acho que esse é um ponto de facto importante. E depois acho que outro, que o Miguel também bateu bastante nesta tecla, que eu acho que nós também devemos ter essa reflexão, que é o que é que se passa nos Estados Unidos, por exemplo, que é um povo só de imigração, que tem uma economia pujante, que teve épocas de uma economia fulgurante e que é só imigrantes, Não existem, naturalmente, praticamente nativos, a não ser os índios nativos, nos Estados Unidos. Tudo o resto vêm da Europa, vêm da África, muitos por via da escravatura, outros por via da imigração, etc. Mas, na verdade, são todos imigrantes. Portanto, também fazer essa associação pobre entre economia débil e uma imigração vigorosa não é verdadeira. Exato. Agora, realmente, acho que é mais como o Miguel dizia, o que é que se passa nos Estados Unidos, que boas práticas é que têm de integração do seu melting pot, que lhes tem permitido, apesar de tudo, levar o barco a bom porto. Uma delas, acho que tem a ver justamente com aquilo que eu disse na minha intervenção inicial, Seleção é são importante. critérios de seleção e de Exatamente. deportação, seleção É verdade, Para quem se porta mal. mas Quem porta mal. um crivo bastante apertado, que eu acho que é realmente importante e interessante. A Austrália também segue algumas dessas práticas através das cotas, com resultados também apreciáveis. Eu acho interessante isso que tu disseste. Os Estados Unidos realmente é diferente e o facto de eles mudaram, e eu, à medida que vou ficando mais velho na minha vida, eu quando tinha 14, 15 anos, eu tinha muito coração, mais coração do que cabeça, e à medida que nós vamos envelhecendo e ganhando mais maturidade e vendo mais mundo, vamos ganhando mais cabeça e se calhar menos um bocadinho de coração, não é? O que é que eu quero dizer? Quero dizer que as pessoas não são todas iguais. E eu já assumi isso na minha própria vida, ou seja, eu olho fisicamente para outras pessoas e vejo que, mesmo que eu tivesse vontade de ser um atleta de elite, eu não tinha as competências genéticas para o ser. Eu procurei as minhas valências e vi que eu tinha algumas capacidades interessantes no mundo de empreendedorismo e eu utilizei-as e foi isso que eu fiz. Mas isto para todos os seres humanos que existem no planeta e para todas até próprias etnias, nós somos todos diferentes. Há uns que são melhores numa coisa, outros que são melhores noutras. E eu acho que o que se faz nos Estados Unidos, no meu entender, não é considerar que são todos iguais. Eles consideram que todos têm as mesmas oportunidades, não é? E a economia acho que funciona com uma robustez muito mais interessante e maximiza, mesmo as pessoas que vivem mal aqui nos Estados Unidos, se trabalharem, vivem muito melhor do que qualquer pessoa. Tira o melhor de cada um, não é? Tira o que se pode, e depois há pessoas que não querem viver integrados numa sociedade onde se trabalha 8 horas por dia e não querem esse estilo de vida, não é? Portanto, eu aqui diria que a Europa, nesse sentido, acho que é muito mais humana, no sentido de dizer somos todos iguais e temos todos direitos à mesma cena, só que quando começas a pôr muito diferencial, deixa de funcionar. Não, mas não está a funcionar. O multiculturalismo não está a funcionar na Europa. E esse multiculturalismo, atenção, é uma ideologia e filosofia que se aprende na escola.
E não é uma coisa que se inventou agora, já tem muitas décadas e é uma filosofia que se perseguiu e uma ideologia que se perseguiu. E eu cada vez também acho que não, eu começo a pensar que nos Estados Unidos o multiculturalismo funciona, não é? Mas na Europa não me parece que esteja a acontecer o mesmo que aconteceu na América. Ou seja, parece-me que tem mais prejuízos que benefícios. É a minha percepção. Sim, mas a América é um continente. A América, E a América também tem, é como se fosse a Europa. A América é como exatamente, não podemos comparar. Agora, eu falo do que eu vi. O que eu vi na Suécia foi um país irreconhecível. O país que era apolíneo está completamente a caminhar para a perdição. E quem Mas viu... sentiste isso na mesma Senti visualmente? nas ruas tu mesmo, já completamente, já em segurança e coisas que era impensável naquele país. É como imagina o Japão agora de repente a levar uma onda de islâmicos para lá. Mas são os islâmicos, tu achas que o problema são os islâmicos? É que tu achas, um grupo específico? Principalmente. Mas os islâmicos que é fundamentalistas? Sim. Não é todos, não é? Que Há muitos islâmicos que não 7 querem vezes saber, mais, não é? eu acho, é o mais grave aí, pá. Embora haja gente boa, por exemplo, porque a gente fala muito dos indostânicos, eles não os vejo a cometer crimes em Portugal, né? Vejo-os a descaracterizar, sim senhor, a identidade, porque não vejo que tens uma visão muito sectária do na problema. Europa o problema principal que eu encontro mais tem a ver com os islâmicos, porque eles não vêm numa boa, meu. Tu achas que não? Não vem numa boa. Mas eu não vejo isso. Todos os islâmicos que eu falo, não podemos generalizar. mas aquilo que eu vi nos países, eles não vêm numa boa. Esses indostânicos, embora em Portugal seja um problema, mas não tu achas que há uma parte da população que tem uma pretensão diferente, uma parte dessa população muçulmana? Eles têm a cena da conquista, do Corão, Alá e sim, os outros são como infiéis também todos. Existe fundamentalistas, enquanto digamos, que os indostânicos não têm essa mentalidade de não, os outros são infiéis, os outros são maus. Já não é assim, respeitam. Agora os islâmicos olham para mim como um inimigo. São islâmicos, não é? Também há muitos indostânicos. Sim. Mas os eu islâmicos olham para nós como infiéis. Eu até acho que muitos no Paquistão são praticamente todos, não é? Agora quando eles olham para nós como infiéis e como inimigos, né? Mas repara, Sérgio, e acho que este é um ponto aqui muito importante que nenhum de vocês falou, nem o Sérgio, nem a Joana e nem o Miguel, que é, nós, antes de termos estas grandes vagas de imigração para Portugal recentemente de indostânicos, nós já tínhamos outros problemas associados aos imigrantes. Eu recordo que, mesmo que não se goste de falar nisso, a ciência e os factos pouco se interessam com os gostos e com os sentimentos das pessoas, pessoas oriundas, e eu acho que estamos aqui a tentar legitimar e branquear, digamos, a imigração massiva que nós temos sofrido também ao longo dos anos por parte de PALOP, por parte de pessoas oriundas dos países de língua portuguesa, entre aspas, que estão sobre-representados também nas estatísticas de crime e na população criminal. Por exemplo, dados de 2018 dizem que 1 em cada 73 PALOP estava na prisão. Portugueses é 1 em cada 800, ou seja, 1 em cada 800 portugueses está na prisão, 1 em cada 73 PALOP está na prisão. E depois falas, Sérgio, deixa-me só dizer uma cena. Os imigrantes muçulmanos têm este espírito de conquista. Mas, Afonso, deixa-me dizer uma coisa. Às vezes não soube, quando está outra pessoa a falar, eu sei que não consegues ouvir, porque deve ser algum problema aqui no sistema. Sim, eu estava a dizer que para ter um Portugal como era antigamente, a única forma é mandar as pessoas embora. Mas então, se calhar, eu acho que é uma utopia. É uma utopia pensar que se calhar isto vai acontecer. Não é uma utopia. Já houve bastantes processos de remigração ao longo da história. Quer dizer, exato. Isto não é desumanizante. Nós depois entramos neste raciocínio de que isto é desumanizante. Mas repara, vamos fazer uma metáfora com uma casa. Se as pessoas entram em nossa casa, não interessa se entraram bem, se entraram mal, mas entram e já cá estão. A única solução, se elas se portarem mal, é que as tiremos de nossa casa. Isto não é desumanizante. É nós, no nosso país, fazemos as leis que servem os interesses do nosso povo e o interesse da nossa nação a longo prazo. E, neste caso, o interesse de Portugal só pode ser respeitado se estas pessoas tiverem que sair. Isto não é desumanizante, não é odiar as pessoas, não é tentar contra os direitos humanos. Há critérios, há regras. As pessoas, eventualmente, terão de sair de Portugal. É a única solução a longo prazo. Exato. Miguel, Tu achas... posso dizer uma coisa? Estou a ficar com um bocadinho de pouco tempo. É isso. Nós estamos mesmo a terminar. Eu diria que terminas, se calhar, agora tu e se calhar damos isto por terminado, não é? Acho que já está super fixe. Acho que sim. Olha, isso era uma das coisas que eu queria dizer. É que é um prazer participar em debates onde se podem, de facto, ouvir opiniões diversas, sem as pessoas se desatarem logo com rótulos e tentativas de ridicularizar o outro. Ou mesmo silenciar. E isso é, tanto espaços como este é a prova que é possível
debater os assuntos com serenidade, mesmo com visões antagónicas, ou muito diversas, pelo menos. E depois também realmente é muito importante, como se constata, este tema é realmente um tema muito caro às sociedades ocidentais e precisa mesmo de ser discutido. Esta metáfora que dá o Afonso não faz sentido nenhum, porque tal casa que o Afonso fala é uma casa que está também a cair, não é? E que as pessoas que entram também estão a segurar o telhado e as janelas e as portas, e portanto tirá-las, repatriá-las, significa que se calhar algumas portas ou janelas ou telhado ou o alicerce vai cair, e portanto as coisas não são tão binárias, não são tão preto e branco, não são tão manicaístas. Há Yeah. realmente vantagens nos imigrantes, como mostra a sociedade norte-americana, estadunidense e até canadiana e outras, mas também há desvantagens, e que nós temos, a maneira como eu vejo, antes e agora enriquecida também por este debate, é que realmente temos que encontrar pontos de equilíbrio e situações, ou seja, soluções que possam, em primeiro lugar, proteger sempre a sociedade receptora, mas tratar também sempre de forma humana quem vem contribuir. Para ela. Este pacto de imigração, como eu dizia há bocado, põe inclusivamente, não sei se sabes, Miguel, ou Sérgio, o Afonso devem saber, põe mesmo um preço nos imigrantes, que de imigrante vale Exato. 20 mil euros. Mete Yeah. mesmo uma etiqueta de um preço na testa de cada imigrante, vale 20 mil euros, e portanto, É se verdade. algum Estado o quiser deportar, tem que pagar 20 mil euros por essa pessoa. Devo também dizer, para terminar, 20 mil euros que aumentava a natalidade. a forma que nós vamos definir políticas de imigração europeias vão impactar quer os imigrantes e imigrantes que nós recebemos em Portugal, como os nossos emigrantes portugueses. As regras que nós definirmos na Europa para todos os imigrantes também vão, os portugueses que estão na Alemanha, no Luxemburgo, na França, etc., também vão ser alvo dessas mesmas regras. Portanto, cautela e cuidados de linha, careful what you wish for, porque aquilo que vai ser, que nós vamos determinar a nível europeu, vai ser para todos, nomeadamente para a diáspora lusitana. E pronto, queria só terminar com essa nota, porque às Muito bem. vezes convém não esquecer isso, que é Isso. importante. Muito bem, Joana. Olha, nós devíamos fazer um podcast para tu, se calhar, trazeres as tuas ideias, porque já que estás a candidatar, se calhar seria interessante as pessoas ouvirem o que tu tens para Adorava. dizer. Vamos Adorava, marcar isso. obrigada. Vamos marcar isso. Obrigado por a tua presença aqui, pela informação. Alguém quer terminar com alguma coisa? Posso eu, já que estou aqui ao teu lado, Ok. primeiro também dar aqui os parabéns à Joana. A Joana sabe que eu sou fã dela e temos algumas até diferenças ideológicas e tudo, mas sou mega fã da Joana e vou fazer muita força para que ela entre no Parlamento Europeu. Acho que era muito importante. Imaginas-me ela ao lado do Christian Teres, da Christina Anderson, do Mislav Kolakovic, temos a Joana Amaral Dias ali realmente a bater. Vai ficar uma estrela. A Joana A vai sério. ficar uma estrela. Eu tenho- Europeia. Eu não é? tenho a certeza que vamos vê-la lá e estou muito convicto. E depois é isso, é salientar este debate, que isto não acontece nas televisões. Sim, Aprendemos exato. sempre tanta coisa, É. estás a ver? Tanta coisa que eu não sabia, Yeah. com respeito, por exemplo, e mesmo para autoconhecimento. De facto, eu, por exemplo, eu cometo muito o erro de generalizar Sim. muito. Yeah. E é verdade, Eu às já vezes não reparei que podemos. Mas temos de ter a humildade também de reconhecer. Não, claro que sim. Portanto, acho que é muito importante. E o Afonso também. O Afonso é bloqueado nas redes sociais porque ele entra muitas vezes nesta falácia. E se ele quer ter voz para transmitir as suas ideias, convém não fazer o erro da falácia da generalização. Dizer a maior parte. Porque devemos dizer que eu percepciono isto, eu vejo isto, eu sinto isto, mas nós não temos acesso a todos os brasileiros de Portugal, nem a todos os pessoal do Indostão, não temos. Nós temos que dizer, esta percepção está isto a acontecer, é normal que aconteça assim, temos que ser um bocadinho mais moderados. E quando corres o mundo, tu mudas logo a tua percepção. Eu ter Mas vivido também 3 anos em mas também África e sabemos na que Ásia existem muda. diferenças entre as populações. Sim, claro, Temos que claro que assumir sim. que Coisas existem. boas e coisas más, como em tudo na vida. Mas aqui o importante é isto, é realçar isto. Por isso, olha, Miguel, tal como o Elon Musk quer fazer a XTV, Isso. tu podias apostar também temos que numa fazer uma televisão. Já temos jornalista aqui, Sérgio Navarra. Pelo menos eu sou aquele repórter que tenta andar Tu no és- campo, estás a ver? É, Por isso é mas que estou é aqui nos incrível. Estados Unidos e vou a todo lado. Eu acho que sim, vamos tentar nos mas organizar precisamos isso, fazer de qualquer coisa, mano. uma TV. É que Vamos se não fazer uma fomos TV. nós, Miguel, se não fomos nós, eles do outro lado, não contes com nada. Sim, eu acho que devia pelo menos haver uma cena sem uma visão ideológica. E eu tento trazer pessoas aqui
dos dois lados, e eu só consigo trazer pessoal do centro ou mais direito ou mais liberal. Eu não consigo, pessoal comunista, pessoal, comunistas, por favor, falem comigo, venham aqui Parece que debater eles as não querem vossas debater, ideias. né? Parece que eles não Bem, querem. Será que é venham por não dizer terem o que é muitos argumentos? Não Não sei. sei, É mas esquisito, né? repara, pessoal, eu se fosse comunista usava as minhas faculdades intelectuais para dizer, vocês estão a fazer mal isto, vocês não estão a pensar direito. Não é? É um bocado assim. Mas, Afonso, para terminar, Ora bem, para terminar, antes de mais, muito obrigado a todos os que visualizaram e também à Joana, ao Sérgio e ao Miguel novamente pelo convite e encerro aqui a minha intervenção dizendo que toda a gente aqui percebe que existe um problema, toda a gente sabe que existe um problema, mas apesar disso querem ainda equilibrar e querem ainda controlar. E a verdade é que quando existe um problema da dimensão que existe hoje em Portugal, já não estamos no período de controlar e de equilibrar, porque isso é para prevenir o problema de acontecer. O problema já existe, já está em Portugal. As nossas vilas estão completamente substituídas, os nossos idosos abandonados no interior e ex-combatentes a viver na rua, contrastando com os imigrantes que vêm para Portugal e têm tudo dado de mão beijada, e isto é factual, podem pesquisar Afonso Gonçalves no Rumble e vão ver isso, e portanto o problema já existe, a criminalidade está associada à imigração, o wage dumping, a baixa dos salários, o acesso à saúde, o acesso à habitação, o problema é real. Não há equilíbrio possível para resolver um problema. Para resolver um problema é apenas com soluções. E neste momento, e falharam em tocar nas soluções, a única solução é a remigração. Isso não é desumano. Desumano é termos os portugueses a sofrerem em Portugal derivado desta imigração massiva. E, portanto, a imigração brasileira e africana também tem consequências nefastas, os estudos comprovam isso, as sensações das pessoas comprovam isso e, portanto, de ambas as perspectivas, a imigração está completamente fora de controle e a única solução a longo prazo é a remigração. E vemos que continuam a querer ceder um pouco àquilo que é o politicamente correto, liberal, desta mundivisão liberal, porque não conseguem falar em remigração, acham que isso é desumano, mas isso não é desumano. As pessoas chegaram e eventualmente terão de sair. Esta é a única solução. Existem critérios, se cometeram crimes, se estão a trabalhar em empresas que não contribuem para a nossa economia, a maioria das empresas nem sequer são sediadas em Portugal, depois se estão a viver de subsídios, se não estão a trabalhar, todos estes têm de ser critérios para remigrar as pessoas e regressarem ao seu país de origem. O nosso povo também tem direito às suas reivindicações e é isso que interessa no longo prazo, não apenas a economia, porque a economia deve servir o povo e não o povo servir a economia. E concluo, muito obrigado a todos. Obrigado. Eu gostava de dizer que nós, por acaso, aqui todos nós achamos que há aqui um problema, mas há uma parte da população, não sei qual é o tamanho, se calhar é só 4%, que acha que não existe um problema. Atenção. Há uma parte da população que eu não consegui trazer ninguém aqui que acha que efetivamente não existe um problema, portanto isso seria uma ideia diferente. Eu acho que nós aqui não estamos a ser politicamente corretos, eu acho que se calhar todos nós aceitamos que alguém que faça crimes pode ser deportado, acho que ninguém tem problemas com isso. Também se não estiver a trabalhar durante muitos anos, também acho que se devia, pronto, acho que também aceitamos isso. Agora, acho que não é isso que vai diminuir de 20% para 15% ou 10% a quantidade de imigrantes, não é a solução. Teria que ser um bocadinho muito mais agressivo e aí se calhar aí nós já não concordaríamos. Mas são ideias diferentes, são opiniões diferentes. Muito obrigado a todos que estiveram aqui a partilhar a sua informação e o seu conteúdo. Se calhar para aprendermos todos um bocadinho, porque ninguém aqui está certo, todos aqui somos meus burros. Nem pensar, né? E estamos todos a aprender. Estamos todos à procura da Joana, vê lá se ganhas isso. Boa sorte. Ok. Obrigada. Obrigado, Afonso. Obrigado, Sérgio. Tudo bom? Boa sorte. Grande abraço para Grande todos. abraço. Obrigado. Beijinhos. Tchau. Beijo. Obrigada. Tchau.